Mais um Tutti Fruta Havaiano no ar. O episódio de hoje é Fé, Tiro e Propósito. A gente vai conversar hoje com um homem que tem muita história para contar, muito assunto. Estou muito feliz, irmão, ter o senhor aqui. Eu me sinto de verdade honrado, porque a gente é um podcast pequeno e o senhor se dispôs a estar aqui, mesmo cansado depois do seu dia corrido, das suas lutas aí, né, particulares. E um homem que tem muita história para contar. Eu não sei por onde começar, na verdade. Se a gente começa pela capelania, pelo tiro esportivo, né? O senhor se apresente e diga por onde o senhor pretende começar essa conversa. É uma honra para mim estar com você aqui. Tutti Frutti Havaiano. Bom, esse nome aí escute, vai ser grande, viu? Não, já é grande, né? Em nome de Jesus. Olha, me chamo Capelão Jorge e quando eu falei para você que queria realmente estar com você, porque para mim é uma satisfação muito grande contar um pouco da minha história. Hoje eu sou assessor parlamentar federal, trabalho em Brasília, também desenvolvo a capelania e eu também gosto de dar uns tirinhos como atleta profissional de tiro. Então vamos dialogar sobre os temas que envolvem aí a minha vida. E pode ficar à vontade aí que eu tô aqui para responder hoje. Hoje a gente vai responder o que você perguntar aí, tá bom? Pode deixar comigo que eu sou um cara muito curioso. Eu gosto de escutar a história dos outros. Me diga uma coisa, o senhor é de onde? Eu sou natural de Vitória de Santo Antão. Agora moro em Recife há mais de 30 anos. O senhor veio para cá novinho? Vinha e voltava? Ainda jovem, né? Eu não sou um rapaz tão novo. O senhor não deve ter mais que 35 anos, né? Tenho muito mais de 40. Mais de 40 já, chegando próximo dos 50. Mas, contudo, eu cheguei aqui com uns 13 anos de idade, aqui em Recife, né? Que é a região metropolitana. E foi onde eu decidi fixar a minha história, a minha vida, né? Eu venho de pais que me deram um exemplo muito grande. E quando eu casei, eu tinha 15 anos de idade. Eu decidi a minha vida quando eu tinha 15 anos. O senhor veio com seus pais pra cá? Não, eu vim só trabalhar. Sozinho? E depois do trabalho, logo cedo, até meus filhos também aprenderam a trabalhar cedo, que eu também, inicialmente, comecei a trabalhar logo cedo, sempre fui empreendedor, gostei sempre de empreender. Com 13 anos o senhor fazia o quê? Já era comerciante, já comprava, já vendia na feira, entendeu? Logo jovenzinho já conseguia fazer coisas que gente grande não fazia. Uma diferença, né? Eu acho que do pessoal de antigamente com o de hoje. As pessoas de antigamente tinham a necessidade de crescer. Hoje as pessoas parecem ter uma zona de conforto, se acomoda, não sei como é que funciona. Dizem que tem uma relação direta com a qualidade de vida, né? Que mudou também, nos últimos anos. Você, por exemplo, se a gente voltar muito no tempo, tem lá das cavernas, você tinha o sujeito coletor, né? Aquele que ia atrás da comida. E hoje você... Hoje já tem na mão, né? Você nem tem mais que ir no lugar. Você liga e chega na sua casa, né? Hoje a zona de conforto é muito grande, né? Mas, contudo, eu criei os meus filhos, né? Para serem livres e poderem também, assim... escrever a sua história. Hoje eu tenho um filho casado, é farmacêutico, tenho uma filha também que é uma profissional, ainda jovem, mas já tem uma certa experiência. Minha filha tem apenas 16 anos, mas tem uma experiência fora da normalidade. Desde os 13 anos de idade já tem trabalhado, buscado a entender um pouco mais do cotidiano, do mundo que nós vivemos hoje. Minha esposa é empreendedora, sempre foi, desde jovem. Minha esposa tinha 16 anos, eu tinha 15 quando a gente resolveu iniciar esse projeto. Hoje nós estamos casados há 30 anos. Meu Deus. Eu amo demais minha esposa, respeito muito ela. E aí Deus, ele me abençoou com uma família extraordinária. Então eu hoje sou um cara satisfeito, porque quando eu cheguei em Recife, eu tive que trabalhar, e trabalhar muito, né? Trabalhei em diversos segmentos, diversas áreas, mas, contudo, eu posso dizer para você que o Evangelho... ele fez o diferencial na minha vida, cara. Diferencial. Mas logo novinho assim, com 13 anos. Logo novinho. Já tinha conhecido a palavra de Deus. Eu fui impactado pelo poder de Deus, né? Eu vi a pregação do Evangelho e eu me sentia um cara muito homem por ter minha independência, muito jovem, por ser casado e aquela questão masculina, né? E eu acho que ninguém conseguia me encarar. E eu dizia, não, ninguém me encara. E naquele dia ali... teve uma pessoa que gritou do outro lado e disse assim: você é muito brabo da rua. E eu na porta de casa ouvindo. Ele disse: agora, se você é homem de verdade, tem essa brabeza toda e tem essa coragem, aceita Jesus agora como teu salvador. E ali eu não tive outra coisa a não ser começar a chorar, desesperado, sem entender
porque o mais valente tinha ali me tomado. E foi ali que eu aceitei Jesus como Salvador, em Brasília Teimosa, lá em Recife, no Pina. E a minha história cristã começou ali. Quantos anos? 16 já? 16 anos, 17 anos eu acredito. É, porque o senhor casou com 15, né? 17 anos já tinha aceitado Jesus ali como Salvador. Eu só tô ainda com a dúvida de Sim. como foi que o senhor... Recife, tava lá em Vitória? Trabalho, Recife é o seguinte, eu Apareceu sempre uma fui oportunidade, comerciante. foi? Não, sempre fui comerciante. Então a Ceasa fica prontamente aqui, entendeu? Em entendi. Recife. Então eu fiz muito esse percurso, Vitória, Ceasa. Então quando eu tava na Ceasa, que era os finais de semana, todo mundo desejava conhecer Boa Viagem, a praia de Boa Viagem. Então foi onde eu me apaixonei. E a praia de Boa Viagem, ela é vinculada à Praia do Pina. Então, naquele percurso que você faz no calçadão, você termina parando no Pina. Descobri que tem uma comunidade e a comunidade me encantou, porque é dentro, né, da praia ali. É muito top. Ah, foi assim. Agora faz sentido. Com 16 anos, o senhor conhece a Cristo, né? Entre 16 e 17 anos, já casado, né? Já casado, Um já. detalhe aí que... pronto, e aí como é que o senhor começa nessa caminhada até o que é que vem primeiro? A capelania? A capelania vem depois. Mas aí o senhor segue na vida... Primeiro eu me converti, né, ao Senhor Jesus Cristo e aquele desejo de fazer a obra de Deus ou de estar envolvido com a obra de Deus. E isso comerciante ainda. Isso, na época, não. Já não estava mais começando, porque eu já tinha migrado. Tinha saído de Vitória e já estava morando em Recife. Né? Morando em Recife, já casado, eu trabalhava em um hotel. Já estava trabalhando como garçom na época. Era garçom B, né? É uma linha de garçom que já estava já bem avançado, que tinha os ajudantes e tal, e eu já era B. Naquela época eu ingressei num restaurante muito famoso ali em Boa Viagem, chamado na Avenida Navegantes ali. Daqui a pouco eu não me recordo o nome do hotel hoje, mas era um hotel 5 estrelas, um hotel muito top, entendeu? E eu era bem remunerado. E comecei a trabalhar ali, foi na época em aceitei a Cristo como Salvador. Na verdade, Jesus me aceitou, né? Porque eu não escolhi a ele me escolheu. Existe essa polêmica, né? Não, é porque é um teatro, né? Se você entender um pouco de teologia, você vai entender que isso é um teatro. Quando o pastor está perguntando se você aceita Jesus, levanta a mão, é meramente uma forma teatral. Mas, na verdade, Jesus já escolheu. Entendeu? Então, porque eu sei que existe a predestinação, né? E no livre-arbítrio... No contexto do que a palavra diz assim, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outra. Então foi Deus que escolheu. A gente só está fazendo o que é feito tecnicamente. Eu já fiz uma analogia com os discípulos de nossa igreja na época, né, alguns obreiros, e eu falei, olha, vou explicar para você o que é isso, né? A área da teologia é muito importante para nos explicar, a fazer nós interpretarmos tal. Aí eu falei para ele, olha, a ciência e a arte que estuda a interpretação da Bíblia é a hermenêutica, entendeu? Arte é porque justamente tem essa questão do pastor estar perguntando, das pessoas estarem perguntando, mas quando Deus quer, não precisa perguntar. Então eu mostrei para eles que Deus ia converter alguém, porque Deus já tinha escolhido e não precisaria estar perguntando quem quer aceitar Jesus. E aí eu provei para eles ali, depois de uns 4 cultos, que a mulher, uma moça estava indo lá, entendeu? Frequentando, não era cristã, evangélica ainda. E Deus tocou, ninguém perguntou. Antes de acabar o culto, ela levantou a mão e disse, eu quero esse Jesus. Eu falei para eles, olha o que eu falei para você. Não precisa perguntar, vamos fazer esse experimento. Só prega a palavra. Ela vai se render. Foi dito e feito. Jesus foi lá, tocou no coração dela, ela gritou, eu quero esse Jesus. Então Jesus que escolheu. O Jesus que escolhe, né? Boa. Trabalhando no restaurante do hotel, casado com 17 anos, cristão, e começou a seguir na caminhada. Comecei a mergulhar no evangelho. E comecei a aprender, virei obreiro da casa do Senhor, crescendo tecnicamente, até o nível de chegar um dia a pastor, né? Ser consagrado a pastor, ser aclamado a pastor para tomar conta de ovelhas. Isso é para quem tem um chamado de Deus. E dentro desse contexto, eu fiz diversos cursos. E um deles, na época, foi um curso de capelania americano na época. Só que eu achei tão, insignificante no contexto da duração do curso, que terminei virando um líder de capelania. Eu achava injusto. Lá no ano de 2009, começou a surgir a capelania no Brasil, através de alguns americanos, trazendo a capelania. A capelania, para quem não sabe o que significa,
A definição do termo capelania é a prestação de assistência espiritual. Prestação de assistência Isso, de assistência espiritual. Alguém que presta essa assistência a uma pessoa acamada, a uma pessoa presa, asilada, em condição de rua. Isso é um trabalho de capelania. Propriamente os capelães, no plural, eles são agentes de Deus, médicos da alma, preparados para levar consolo e conforto às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, quando eu fiz o meu primeiro curso, né, pela Fighting Hope International Chapel na época, era justamente para tentar ajudar pessoas. Entender a visão, né, do evangelho sendo pregado de forma organizada. Por quê? Porque existe a questão do pentecostalismo. E a gente sabe que nós somos de um berço pentecostal. Né? Nós somos batizados, né, em línguas estranhas. Nós gostamos de sentir o poder de Deus, o calor do Espírito Santo. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas, sem uma falta de controle emocional, espiritual, terminam muitas vezes dentro de um hospital, marchando, correndo, e terminou colocando ali o artigo 5º, né, da Constituição que nos assegurava, não que nos assegura, mas fomos proibidos, né, de ingressar nos hospitais e etc. Por conta disso, das meninices que tinha. E aí eu vou explicar por que muda isso aqui, né? Quando você tem uma preparação como a palavra de Deus manda, você faz a coisa de forma organizada. Nosso Deus é tão justo, tão grande, tão supremo, que ele fez todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Certo? Mas aí eu faço uma pergunta a todo o público aqui do podcast Tutti Frutti Havaiano, muito top, me gostei demais. Você acha que Deus não poderia fazer todas as coisas em um estalar de dedos? Claro! Deus é poderoso para fazer isso. Só que ele deixou tudo organizado, de forma organizada, para que a gente pudesse sermos organizados. Só que nós não somos organizados. Eu estou respondendo por mim, na verdade eu botei no plural. Eu não sou organizado. Eu também não. E nós não somos, então. Porque é muito difícil, a gente chega atrasado, a gente não honra muitas coisas, tal, principalmente a obra de Deus, e Deus não, Deus é justo. Já pensou quando você chega na igreja, você conversa com um, olha para outro, tira a atenção do culto, e quando você vai falar com Deus, Deus não fala nada, Deus só fica só escutando. Deus, ó, pode falar. Então é isso. Se eu tenho uma capacidade que a Bíblia diz que eu tenho que ter, eu tenho que me preparar, eu não posso colocar a obra de Deus a perder. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você chegar num metrô, em um ônibus pela manhã, chegar, adentrar e saudar as pessoas de forma educada, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Eu trago uma palavra de esperança, de fé para a vossa casa, para a vossa vida, para os seus projetos e planos. Vai ter milagre de Deus na sua vida. Deus vai fazer um grande milagre. Todo mundo vai acolher. Todo mundo vai abraçar. Agora imagina eu entrando no ônibus pela manhã, as pessoas indo trabalhar, outros ali com tanto dos problemas, aí você chega e diz assim, olha, eu vim trazer a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês, se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Então você mais afasta as pessoas do que aproxima as pessoas de Deus. E a capelania ensina isso. A forma de abordar as pessoas, a forma de chegar num leito de um hospital e não colocar aquela vida que está ali, entendeu? Doente, a piorar, mas sim a minorar esse sofrimento. Então é levar consolo e conforto, entendeu? A capelania serve para isso. Então, naquele período, eu fiz alguns cursos de capelania, porque achei que aquele ali era um curso, foi muito rápido e talvez não era o que eu queria. Fiquei com a credencial na mão, dizendo que eu era capelão. Entre aspas, eu não sabia tecnicamente o que significava ser um capelão e o que era capelania, porque foi muito rápido. Foi uma palestra, podemos dizer assim, uma palestra. Workshop. Um workshop. Né? Pronto, um workshop. E aí eu fiquei, como é que pode dar uma carteira tão bonita dessa a alguém, com uma carteirona dessa dentro, aí uma credencial, e o cara não saber tecnicamente o que significa. Aí fiz mais outro, fiz outros, e terminei vendo que, cara, eu não posso negar que foi o pontapé para que hoje a gente tivesse um trabalho sério. Não posso negar que os trabalhos que eles fazem não são sérios, porque até então é a questão de você titularizar. O cara já é pastor, não precisa estudar. Não, negativo. Tem que estudar, entendeu? Assim como ele estuda para aplicar uma EBD, uma EBO, uma escola bíblica de obreiros, um congresso, um simpósio, ele tem que estudar para saber o que é capelania.
Capelania é muito amplo os serviços e nem todo pastor é um capelão. Você dá o título, mas ele não sabe nem o que significa capelania. Pergunta para ele o que é capelania, ele vai ter uma noção. Aí ele vai dizer assim, eu acho que é alguém que prega nos presídios, nos hospitais. Acho. Ou é. Só que não é. Automaticamente consagrado pastor, você também é intitulado capelão? Não. Normalmente, quando você se vincula a algumas instituições eclesiásticas, certo? Religiosa, eles concedem essa credencial que, para mim, no meu ponto de vista, é errado. Mas eles concedem. O camarada se filiou, eles estão nem aí. Deu. Eu acho errado. Eu acho que um capelão ele tem que ter... Porque, por exemplo, tem duas classes de capelães. O capelão militar, que ele, para ser um capelão, primeiro ele tem que ser pastor. Isso do Exército, Marinha ou Aeronáutica. E o padre, que tecnicamente não se pode titularizar ou dar a qualquer um outro título. Porque dentro da área militar, para você ter uma ideia da altitude de ser um capelão, dentro da área militar ele já entra como segundo tenente. Só para você ter uma ideia, entendeu? Ele vai fazer uma prova de títulos, aprovado, segundo tenente. E o que é que ele vai fazer? Usar a Bíblia. Ele é um militar, mas a função dele é socorrer aqueles que precisam de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Então o oficial capelão dentro do Exército, Marinha e Aeronáutica, ele serve justamente para isso. Depois de todo aplicado o curso, academia, ele formado, ele vai usar a palavra de Deus como regra de fé e prática, entendeu? Mas, rapaz... A segunda classificação é os civis. Nós somos civis, não somos militares. A nossa instituição tem uma farda que a gente ostenta, e igualmente as igrejas ostentam o paletó. Hoje virou símbolo de executivos e de pastores. Ou de crentes, podemos dizer assim, usa muito essa expressão, né? Crente. Quando você vê alguém muito arrumado, você é crente. Ou é crente ou é executivo. Então hoje na capelania nós temos uma farda que nos diferencia. Então lá tem policiais civis, nós temos policiais militares, nós temos muitos civis que não são nem policiais, nem militar, nem civil, e fazemos a obra de Deus de maneira especial. Agora, esses uniformes, na formação de 3 meses do curso, nós só prestamos esse curso a quem é cristão, porque a finalidade é justamente atender pessoas em estado de vulnerabilidade, tá bom? Eles sabem que não pode usar essa farda aleatória. Qualquer dia desse, quando você me convidar, eu vou vir fardado aqui para dar uma entrevista para você. Me diga uma coisa, por exemplo, eu sou cristão, mas não tô congregado, né? Não sei, eu não gosto desse termo cristão praticante. É porque o praticante, eu fico com medo, porque você tem lembra que o católico fez isso muito tempo, né? Católico não praticante, e terminou que todo mundo diz que é católico só para dizer que tem, não vai para a igreja. Na igreja católica, a gente taxa de, tecnicamente, de pai para filhos, né? Aí tem um nomezinho que se dá muito, muito, muito básico, que é de herança dos pais. Eu sou católico porque meu pai é católico, porque minha mãe é católica, e pronto, aí virou. O não praticante cristão é que ele tem a fé, ele sabe quem é Deus, ele viveu no evangelho, mas por alguma razão ele está afastado. Etimologicamente, entendeu? Cristão é quem segue a Cristo, né? Isso, Cristo. Então, você é um cristão, você acredita em Cristo, mas não está seguindo o que você está fazendo. Isso. Eu não estou falando do meu caso, né? Por isso que a gente usa o termo não praticante. Entendi. Porque, tecnicamente, quem vai à igreja está praticando. Entendeu? Praticando. Pronto, eu não poderia fazer porque eu tenho que estar vinculado a alguma igreja. Tecnicamente. Por quê? Porque a finalidade é atender pessoas. Se você não está praticando, tecnicamente você não está destinando um pouco do seu tempo para atender pessoas. Eu não vou conseguir. Entendeu? E isso é remunerado, não? Vê, na área militar é remunerado. Na outra é vocacional. Na área civil é vocacionados. Pessoas que gostam de servir. Eu sei como. Até porque a gente poderia cobrar, porque tem a capelania técnica também pelo Ministério da Educação. Mas aquilo que nós recebemos de graça temos que dar, né? Que doar. Entendi. Isso, doar o nosso tempo, doar o nosso momento. Existe um núcleo aqui em Pernambuco, esse que o senhor... Nós temos mais de 25 núcleos em todo Pernambuco. Por exemplo, aqui em Camaragibe temos aqui no bairro dos Estados. Entendeu? Onde é aqui no bairro dos Estados? Ali? É pertinho aqui. Eu sei onde é, mas bem, chegou ali no bairro dos Estados, é fácil, é na principal. Bairro dos Estados, na principal mesmo. Na principal, a gente tem ali. Tem algum nome ali pra gente saber que é? Eu posso deixar com calma, que eu também não cataloguei, são 25, né? E eu não sou o único professor da Capelania Eclesiástica do Brasil, Instituto IASB, né? Eu sou um dos professores, eu sou o fundador. É isso. Pronto, eu me peguei, eu ia para dar continuidade. Quando o senhor não achou que foi pouco ali... Em 2009, eu falei, eu tenho que criar algo para que essas pessoas
Na época eu até usei um termo errado, eu falei de não serem ludibriados. Sim. Mas se eu conheci a capelania através deles, eu não fui ludibriado. Tecnicamente, eu preparei algo mais estarrecedor, mais robusto, para que as pessoas pudessem estudar mais, entendeu? Entendi. As pessoas vivem hoje numa zona de conforto muito grande. E por essa razão, às vezes você dá uma apostila na mão dele, ele pega a apostila e bota de lado. Então, tecnicamente, a gente pode até atender, né, pessoas em todo o Brasil, fora do Brasil, como na Inglaterra, Portugal, e aí a gente faz aquela sessão, certo? Aquela exceção dentro do contexto de que se tem um irmão lá do outro lado que é pastor, pastora, líder e quer fazer o curso e não tem como vir ao Brasil fazer aqui conosco, nós podemos fazer o seguinte: a gente abre esse precedentes aqui, porque a gente não costuma fazer isso aqui. E ministra o curso em EAD. Manda todos os vídeos e ele, pós assistir os vídeos, nós aplicamos uma prova, né? E pós essa prova a gente faz o seguinte: a gente faz a nomeação desse capelão na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, e envia toda a documentação para ele em PDF. Isso a partir A partir do momento que ele faz, que ele prova que é cristão, que ele prova que ele é completa líder. todos os... Isso, que faz toda a grade e passa na prova. Ele tem uma pontuação. Qual foi o primeiro passo, assim, quando o senhor viu que, não, quero fazer uma coisa mais robusta? O senhor... O primeiro passo foi organizar a questão filantrópica, né? Porque é uma instituição. Entendeu? Tem que ser mantida. Isso. Tem na área secular e tem na área que eu na época eu se tornei instrutor de cursos gerenciais do Sebrae. Então, pelo Sebrae eu estava autorizado a ministrar todos os tipos de cursos que fossem livre. Curso livre, que chama curso livre, sim. Isso, curso livre, que não precisa de parecer do MEC. E daí a gente organizou e sistematizou e virou instituição. Claro. Que bom, pastor. Eu não sei, eu não chamo de pastor, de Jorge, de capelão. Na verdade é um servo de Deus, né? Um servo de Deus, porque nada mais menos é o título, né, dado. Pastor, mas é um servo de Deus. Sim, vamos lá. E continuando a história do senhor, o senhor já com a capelania, já com o instituto, onde é que entra a parte de tiro, né? De prática esportiva de tiro? Eu vou te dizer uma verdade. Estão misturadas as histórias que eu tô querendo entender na linha do tempo aqui, né? Você falou que o tema hoje era o quê? Fala novamente. Fé, tiro e propósito. E propósito. O propósito de Deus, né, foi sempre servir ao Senhor. Só que é o seguinte, eu sempre fui daquela pessoa de ser voluntário da obra de Deus. Então, para mim, eu estou me referindo a mim. Todos os pastores e pastoras, eles merecem um bom salário e que eles cuidem de suas famílias, porque eles precisam de cuidar da obra de Deus. Então, precisam serem bem remunerados. Eles dedicam sua parte do seu tempo todo. Eu nunca aceitei salário da igreja, entendeu? Para mim era um propósito de servir sem receber nada. Porque na minha mente, quem recebe alguma coisa tem a responsabilidade de estar prestando porque é pago para isso. E eu não, eu queria prestar o serviço sem receber e provar para mim mesmo que eu tenho um chamado de Deus e não estou ali pelo dinheiro. Então, hoje, por exemplo, eu sou presidente do Ministério Família Castelo Forte, tem outros pastores, né? O pastor Vladimir toma conta da série, e também tem a mesma linha que eu, né? Só que antes de eu assumir essa igreja, que o pessoal hoje está nos Estados Unidos, essa igreja sempre pagaram salário a pastores, era uma igreja Batista Castelo Forte, que hoje se tornou Família Castelo Forte. Então essa igreja, na época, concordou de me dar uma ajuda de custo de R$1.200, na época, 10 anos atrás. E aí, quando eu cheguei na igreja, a igreja ela precisava de ajuda e não ela tinha condições de pagar. E era justamente isso que eu estava trabalhando. E algumas pessoas cogitaram o seguinte: todos os pastores que passaram aqui, eles determinaram certo tipo de valores que a igreja nunca pôde pagar. Por exemplo, teve um lá que disse: não, eu assumo a igreja, assumo a presidência, mas meu salário tem que ser R$3.500. Isso há 10 anos atrás. E eu falei: eu assumo. E aí, pastor, você aceita uma ajuda de custo de R$1.200? Não, a ajuda de custo de R$1.200 eu dou para a igreja. Então aquilo ali para mim foi... O senhor mais uma vez provou que é vocacional, claro, não é? Para mim mesmo. É Deus. Daí é que entra a área do tiro desportivo, entendeu? Porque o senhor precisava também se manter. Eu preciso se manter, certo? Eu vendo camisas hoje personalizadas, né, do mundo do tiro. Eu vendo acessórios para o mundo do tiro, entendeu? A gente trabalha também dentro dessa temática de treinamentos, entendeu? Diversos.
Então, a gente vai chegar aí. Eu quero agora só fechar o raciocínio na época o senhor estava na igreja, trabalhando no restaurante. Como foi essa escalada profissional? Consecutivo com a espiritual, né? Isso. O senhor foi galgando... Lembra que eu falei que eu sempre fui empreendedor? Sim, no comecinho você já... Lá atrás, eu era funcionário, mas eu queria uma independência financeira. Porque quem é funcionário não tem outra coisa a não ser receber o seu salário todos os meses e, tematicamente, projetar sua vida dentro daquilo ali. E eu falei, não, eu quero empreender. Eu sempre empreendi. Meu sogro, quando eu casei, também deu um apoio grande a ele. Sempre foi empreendedor também, do ramo de comércio na época, né? Comerciante. E eu coloquei uma loja de telefonia celular. Quando eu saí da área, né, que eu era garçom, coloquei, minha esposa me ajudou muito também na época, era empregada na época e sempre acreditou. Minha esposa, ela foi a primeira pessoa a acreditar em mim, foi minha esposa. Ela disse, está aqui o salário e eu confio em você, pode botar que vai dar certo. E a gente abriu um pequeno negócio ali. Isso por meados de 2004, por ali. Antes, mas 2004 foi o ápice do crescimento. Deus deu um crescimento tão grande que a gente começou a se dar bem, graças a Deus, financeiramente falando. E a gente colocou uma loja de telefonia celular na época. Eu sempre fui muito curioso, então nunca fiz nenhum curso técnico, né? Então eu se tornei um autodidata na área de telefonia e comecei a estudar os telefones. Naquela época não tinha hoje a evolução que tem. Naquela época era BCP e tal, aquela coisa toda. Era Oi, os tijolão. BCP. Era os tijolão. Não tinha BCP. Oi, não. Eu sou daquela época. Você é daquela época, não? A Oi já tinha em 2003, eu lembro porque eu tive um celular. No meu tempo não tinha ainda, não. Em 2003 tinha Oi. No meu tempo não tinha porque não era chip, era BCP. Lembra que tinha, mas lembra que tinha o Oi 21 anos, 20 anos, sei lá quantos anos. Então, depois que começou, quando 2003, 2002, 2003, tava iniciando esse processo ainda. Então, eu lembro bem porque eu tive uma namorada em 2003 no colégio da polícia que ela tinha um 31, eu sei lá quantos anos eram. E aí ela ligava. De graça. Isso. E a gente usava o dela para ligar para os outros. Esse processo se deu bem mais na frente porque foi a transição, né? Foi, isso mesmo. Porque aí foi lançado o chip, na época até foi aquele rumor do chip da besta, não sei o que e tal. Todas as informações no chip só. Né, que a gente sabe que a agenda mundial, né, existe, global, né? existe. Né, e a gente sabe que sempre essas famílias que são notificadas, elas fazem parte desse sistema. Bilderberg, Rockefeller, todo esse pessoal aí existe. Isso é fato, a gente não vai estar tocando aqui porque... Não, que existe. E a gente pode marcar um dia para falar sobre esse tema, que eu gosto muito, viu? Eu vou marcar com o senhor pra gente falar sobre isso. Esse tema aí é macabro. Eu gosto muito. Tinha lá o Bohemian Grove, né? Eu gosto muito mesmo. A gente vai poder conversar sobre... Uma irmandade, né? Isso, a sociedade secreta. Eles dizem que não é, botam um negócio lá envolvido. Na verdade, dizem que é um corpo. A história em si dos Estados Unidos... Ele vem desse parâmetro aí de maçonaria. Você olha, o Washington DC é toda cheia de marco, né? Ela é toda projetada em cima. Né? Toda, total. A nota de $1 você vai ver lá um monte de símbolo. A coruja, né? O topo da pirâmide lá, o olho que tudo vê. Tudo ali. A gente tem que marcar urgente hoje já um próximo episódio para falar sobre isso, viu? Eu vejo muita gente conversando e tal, mas isso é real. Eu sei que é. E eles exercem um poder no mundo, né? Eles que determinam, né, as agendas globais. Eu falo no poder espiritual. As pessoas estão brincando. Entendeu? Porque o pessoal esquece que existe essa camada, né, espiritual. São principados, né? E tem, eu acho que foi Daniel Lopes, sei lá, é Daniel Lopes, né, Victor, que tu assiste muito dele também. Ele fala que existe responsável, né, pela América Central, existe. Sim, claro. E de lá dessa hierarquia. É uma cadeia e esses principados e potestades, eles servem justamente para isso. Muito assunto, né? Vamos voltar aqui. Cumprir a agenda espiritual. E aí dá o auge lá na sua loja em 2000. O seu autodidata aprende, mexe e vai aprender. E ali eu tive capacidade de começar a investir em mim também, entendeu? Na época que eu se tornei atirador desportivo, foi uma felicidade muito grande, porque eu tive acesso ao que sempre lá atrás eu gostei. E engraçado. Vovô, papai, todos eles sempre tiveram arma. Falei isso um dia desse, na loja pernambucana, você tinha o 38 vendendo lá na loja, na Bérmula também. Você comprava de pesca no Pina, fui muitas vezes. Você chegava na loja e comprava uma arma. E era notinha mesmo. Era, rapaz. Muitas vezes. Dali ia pra Polícia Civil e já tava resolvido. Depois foi que inventaram toda essa história de perseguição. E, na verdade, dentro desse contexto, eu tenho um respaldo muito grande, viu? Não é só porque eu dou instrução, não. Na verdade, é porque eu estudo o tema, entendeu?
E aí a gente sabe que o nosso país, ele foi afetado por uma mídia, né? Foi. Infelizmente, uma Quando mídia... foi o que fizeram a pesquisa com o povo brasileiro? Foi em 2000 e 2002. 2002. Foi um plebiscito, né? Plebiscito, sim. E aí o povo pediu, não, nós queremos armas. Isso. Armas. Todo cidadão aqui no Brasil, principalmente em Pernambuco, tinha uma arma e não saía matando ninguém, não saía... Mas todo mundo tinha sua arma. Rapaz, era comum o número, 38, se você vê nos Estados Unidos, por exemplo, no Texas, né, todo mundo tem arma lá. O número, então, quanto maior o número de arma, é mais baixo o número de homicídio. Jair Bolsonaro, quando foi presidente aqui no Brasil, ele liberou tecnicamente, porque não é liberar a torta e a direita, sim, dentro de uma regra, né, específica exigida pelo Exército, e aí o número de homicídios, de assaltos, de tudo caiu. Por quê? Porque o bandido dizia, olha, a gente pode se dar mal a qualquer momento, é melhor a gente procurar trabalhar. É o custo-benefício então, para ele não fica vantajoso. Isso, claro, porque os homicídios, as coisas que estavam aqui, fez... Volta e meia a gente escutava, um CAC reagiu. O que é CAC? Caçador, atirador e colecionador. Entendeu? Só que no período de Jair Bolsonaro tem algo que, se você permitir aqui, eu vou falar. Fale, por favor. Tem que ter política, né? Fale, por favor. Então eu vou falar. Dentro do mundo do tiro, veja bem, a gente arrecadava no período bolsonarista 5% do PIB do Brasil. Então isso resulta em bilhões arrecadados. Tem 2 atos do presidente atual, não vou falar nome para não dar credibilidade, também não me interessa. Eu respeito muito, né, a posição de cada um. Ah, eu gosto de fulano, então bacana. Então respeito porque eu gosto de ciclano, entendeu? É assim, eu sou desse nível, entendeu? Eu tenho capacidade de ouvir. Mesmo que o camarada esteja no fundo do poço, se ele quiser eu lanço as mãos, quiser aprender eu também ensino um pouco, mas eu não tenho essa coisa de querer, né, o lado extremista. Não, eu consigo ouvir alguém, consigo dialogar e consigo... Tem gente que não consegue. O lado doente. Não, porque às vezes as pessoas estão ali porque foi beneficiada por alguém, lá atrás alguém fez alguma coisa... E aí não me interessa o que aconteceu. E tá tudo bem, né? É claro. Pra ele tanto faz, pode cair o mundo, entendeu? Agora, para pessoas que pelo menos cuida, né, de se inteirar dos fatos, né, não fica voltada a uma mídia televisiva, paga, entendeu? Custeada com o nosso dinheiro para nos ludibriar, nos fazermos sermos marionetes, porque a questão do mundo do tiro no Brasil, ou a questão do tiro em si, nós somos desfavorecidos todo o tempo. Por quê? Porque a mídia sempre, a arma mata. Arma mata. O bandido faz pior do que a polícia, mas quando a polícia dá uma tapa, a polícia não presta, entendeu? A notícia, né? A notícia claro, dada, você vê a notícia... Se for para as forças de segurança... Não, e quando tem invade a comunidade e morre um inocente e provavelmente o tiro veio da polícia. A mídia vai dar logo essa... Agora há pouco eu vi a mídia sobre o TH, aquele cara que dominava ali o Complexo da Maré. E aí morreu, né? Um bandidão. Mas a turma entrou, fez e aconteceu. Quer dizer, as pessoas estão num nível hoje que conseguiram estar convivendo com a bandidagem na tranquilidade, entendeu? É brincadeira uma coisa dessa. Mas a mídia televisiva sempre pregou o seguinte: arma mata. E se eu te disser que arma não mata? É claro. É a mesma coisa de pão. Pão não engorda. Engorda quem come. Uma arma de fogo, isso. Coloca ela aqui, ela vai passar 30, 50 anos aí. Não vai tirar a vida de ninguém. Agora, uma arma, ela consegue salvar vidas. Entendeu? Evitar de catástrofes. Certo? Uma igreja nos Estados Unidos, né? Sim. Por conta de um armado, evitou que muito mais pessoas. Porque a mentalidade lá é que a criança tem acesso, que seja uma cultura tranquila e normal, que ela possa ter, porque hoje tem gente que quando vê, meu Deus do céu, aí acha que arma mata, aí arma existe para defender o cidadão de bem e os agentes de segurança, né? E tô vendo que tem pessoas que ainda insultam, querem tomar, querem brigar, não tem medo, né? Uma faca mata, um vidro mata, um cadastro mata, um carro mata, pronto, um carro. Ninguém fala que tem pessoas, né, de menor idade que assumem o volante, corre o risco, mata. Gente que bebe. Moto, fazendo grau, outras coisas. Gente que bebe, não tem noção. Então a nossa cultura hoje desfavoreceu a questão do mundo armamentista que hoje está em declínio por conta desse cidadão, que eu vou dizer 2 episódios aqui que aconteceu. Eu conheço um pouco de política, eu estudo a questão da política e geopolítica. Em 2003 ele assumiu, desrespeitando a maioria, né, dos brasileiros,
ele estabeleceu o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, de 2003. Então proibiu tecnicamente os cidadãos de terem acesso às armas, fazendo campanhas posteriormente a isso, certo? E tecnicamente trabalham com ameaças, fazendo com que o povo entregasse sua arma, né? Naqueles quiosquezinhos que você via, sendo ali destruído. Quer dizer, um povo desarmado é muito mais fácil de ser escravizado. Mas um povo que pode se defender, meu irmão, a história muda. Todas as ditaduras precederam o desarmamento, né? Todas as ditaduras, né? Primeiro desarma o povo, para segundo dominar o povo. Então, qual foi o segundo ato? O primeiro ato dele foi em 2023, dezembro de 2023. E o segundo ato dele para desarmar a população foi em 2023. Janeiro de 2023, ele baixa um decreto e proíbe os cidadãos desportivos, que são os atletas, né, registrados pelo Exército como caçador, atirador e colecionador, de portarem a sua arma de fogo a pronto uso. O que é pronto uso? É a arma preparada para a defesa, entendeu? Então hoje a legislação obriga o cidadão a pegar a sua arma desmuniciada, separada, entendeu? Aí é um clube cumprir habitualidades que anteriormente não existia isso. Eles obrigaram, entendeu? Porque a partir do momento do decreto 11.615, obrigou o cidadão a fazer habitualidades. Então ele tem a obrigação de ir 8 vezes por ano num clube, entendeu? Isso é o nível 1. Para que eles possam comprovar que é atirador desportivo. Bacana. Mas a sua arma tem que sair desmuniciada. Você tá na rua com sua Isso, arma um prato desmuniciada, você bem, tá mais sabe, quentinho para dar. Quem é que gosta de arma? bandido. A bandidagem, cara. Dessa forma, né? Quem Isso, gosta de arma claro, dessa forma. claro. E aí, tecnicamente, os dois órgãos que eram os órgãos competentes, um é o Sinarme, eu tô ainda dentro do tema, tô dentro do tema, né? Tá, sim. O tema é balé. É tiro. É tiro. Tiro. Tiro, fé e propósito. Isso. É isso aí. Tutti frutti e o havaiano. Eu gostei demais aqui da salada que a gente tá fazendo aqui. É isso Primeiro mesmo. veio a capelania, depois Isso. veio a Bíblia, o lado pastoral, as amizades que tenho muitas, graças a Deus, e agora o tiro. O tiro é Tiro, maravilhoso. tiro. O tiro tem tiroterapia, tem várias áreas Tem do tiro, tiroterapia? IPFC, IDSC, tem. E deixa eu dizer ao senhor assim, eu top. tenho um livro e li de Benê. Sim, Benê Mentiram Barbosa. pra mim sobre o Estatuto do Desarmamento. Claro, eu Benê tenho Barbosa. eu tenho e li. Mas tu já fosse um clube de tiro? Já? Não. Não? Não. Tu leu o livro de Li Benê o Barbosa? livro. Eu tenho ele, eu ia trazer. Vou fazer um convite Eu vou. para vocês visitarem o Speed Clube de Tiro, a qual eu sou sócio e sou parceiro também do clube, certo? Vamos lá. Eu quero auxiliar vocês nesse dia pra gente dar uns tiros lá. Pronto, tá. Porque é uma escola Fechado. lá, né? É uma associação, escola, e você pode conhecer o mundo do tiro com Vou tranquilidade. marcar com o senhor. É mais, A porque eu tava exigência devendo só é algumas que coisas. seja de maior e que não tenha nenhum tipo de problema com a justiça. Pronto, isso aí coloca no seu calendário aí que eu tô Tá devendo. certo. Na hora que você decidir, né? Resumindo a história, então, nos enganaram. Nos enganaram com uma proposta de segurança que não existe, certo? Até porque a meta desses governos é acabar com as polícias, ter uma guarda nacional, né, que fique a favor, como os países vizinhos, como a Venezuela. Não sei se vocês sabem, mas saiu uma taxação agora da Venezuela de 77%. A mídia televisiva está calada. Eu não tô sei o que entendendo é até isso. agora. Mas não estou Jorge. entendendo. Qual é? Me explique, O por favor, comunismo, porque... ele opera em cima da pobreza. Eles governam em cima da escravidão. Então, quanto mais rápido o Brasil quebrar, é melhor. Porque tem muita gente que foge pra cá também, né, da Venezuela, ainda Já como fugiram, um né? bastião Mas- de liberdade, mas já estão... Claro, já estão no Brasil, já estão assistidos pelo governo Porque brasileiro. você tem Deixa eu te explicar um pouco sobre isso aí pra você entender. Explique. Lá em Pacaraima é a fronteira, certo? Brasil e Venezuela, certo? Eles migraram. A primeira coisa que eles vão fazer é passar justamente, né, por uma avaliação, ok? E depois dessa avaliação, vai se decidir para onde vai mandar esse venezuelano. Esse cara vem pobre, sem nada de lá do país vizinho. Ele não vem investir, ele vem tirar do nosso país. Veja bem como é que é o critério, entendeu? Então eles vão escolher, olha, esse aqui tá pior do que esse. Esse aqui não tem 2 camisas, tem uma calça, manda esse para Pernambuco. Esse aqui vai para São Paulo. Eles estão fazendo isso, uma triagem. Então hoje eles entram sendo assistidos pelo Bolsa Família, Já entra já entra benefício sendo assistido, social. claro, com certeza. Muito mais do que os próprios brasileiros. Sabia disso? Não. A gente tem gastado muito com essas pessoas que migram para o Brasil para tirar do nosso país. Por isso que hoje eu aplaudo os Estados Unidos, porque os imigrantes ilegais,
eles podem se tornar legal a partir do momento que eles desejam ser legais. Mas quando eles não querem, eles ficam ilegais. Porque a ideia de não ser... E isso não entendeu? tem nada a ver com xenofobia, né? Não. Pô, a gente tá falando... Não tem nada a ver com a aversão a estrangeiro. A gente tá falando de selecionar a critério de... Você não quer ninguém na sua casa. Imagina você tá na sua casa agora, chega 10 pessoas pra morar e você curtir isso, né? Mas existem problemas concernentes a isso. O governo brasileiro hoje atual... Já não tem pro povo. Ele quer que você divida o seu lar com essas pessoas sem conhecê-los. Isso é um problema. É grande e grave. Tá vindo gente de todo jeito. Isso é comunismo, né? Na realidade. Se você olhar a Venezuela 70 anos atrás, 60 anos atrás, era uma potência mundial, dinheiro, venda de petróleo, país lindíssimo. Era o que estava acontecendo com a Argentina. O chavismo entrou, antes da mudança. Acabou literalmente com a Venezuela. Quem era Maduro? Assessor motorista de Chaves. O cara que tecnicamente diz ser democrático, que passa com carros, entendeu? Militares por cima de seus cidadãos. Nicarágua, entendeu? Que expulsa padre, pastor, que prende, entendeu? Por quem está pregando o nome de Jesus. Aí querem simplesmente falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 200 anos de diplomacia com o Brasil. Sempre foi um grande parceiro comercial. E hoje a gente vai levar uma lapada porque simplesmente estão querendo fazer algo que não se deve fazer. Os Estados Unidos estão aqui democraticamente legitimando o Brasil como um país democrático e dizendo que não aceita censura, não aceita, né, ser imposta essas sanções que estão sendo impostas do judiciário ao Brasil e aos brasileiros, porque até então a Suprema Corte ela existe no Brasil para garantir a Constituição e não violar a Constituição. E não legislar, né? Porque existe um parlamento. Não sei se vocês sabem agora, inclusive aqueles que nos ouvem, que nos assistem, Tutti Frutti Havaiano, bacana, parabéns. Gente, fizemos uma salada muito boa aqui para chegar nesse ponto, porque tem gente que quando fala política, ninguém quer nem ouvir. Não. É por isso que a gente ficamos fora da política e hoje somos governados por quem sempre esteve aí nos enganando. Me perdoe dizer a força de expressão. Porque eu conheço uma escola, meu amigo, 3 governadores que passam ali na Bahia, a ponto de Itaparica até hoje, todos os 3 prometeram data, vamos concluir, tá fechado, a empresa vai começar. Só mentira, meu irmão. Pastor, eu estive em Petrolina esses dias, você atravessa a ponte, é outro mundo. É outro mundo. Você sai de Petrolina e chega em Juazeiro por uma ponte de divisão. Foi bem governado. Você olha e faz, que danado é, que uma orla é linda e você vê, e aí lá mesmo... Petrolina é como se fosse uma capital. Você, né, escuta lá, eu escutei, eu peguei Uber, andei, e o pessoal dizendo que é realmente o governo da Bahia. Muitos anos de governo de um certo governo. Se você pegar Santa Catarina, qualquer estado que seja governado por pessoas de conservadores, não vou nem falar, vou nem usar o termo direito aqui, porque a turma... Vou dizer, pessoas conservadoras, pessoas que gostam de trabalho, entendeu? Não de se dedicar ao município, você vai ver que são países bons. Cidades. Isso, cidades desenvolvidas, literalmente mais confiáveis. Quem conhece Goiás sabe disso, quem conhece Brasília conhece disso, quem conhece Santa Catarina sabe que são pessoas que preza. O senhor acha que essa taxação, de certa forma, agora ajudou meio que politicamente o atual governo? Deixa eu te explicar. O povo que gosta dele tá a narrativa de que os Estados Unidos são opressores, né? Se eu te disser que isso é bom para o Brasil, eu tô mentindo. Sim. É ruim. Trágico. Isso resulta em perca de bilhões, certo? Isso resulta em muitos desempregos. Porém, os Estados Unidos não podem estar negociando ou fortalecendo uma ditadura. Eles estão indo por atos ditatoriais estão acontecendo. E ainda mais por um caminho que a gente está vendo. As ligações, quem são os parceiros hoje do Brasil? Rússia, China, Venezuela, Nicarágua. E o nosso dinheiro, que lá atrás foi enviado, não recebemos nada. É vergonha. Não se pagou, né? O porto de Marielle, sei lá. E a gente saía daqui para fazer obras em outros países. E eu não duvido que essa taxação de Maduro não resulte em pouca... Aumente até o tipo de relação comercial do Brasil com eles para favorecer a ditadura dele. Tecnicamente, quanto mais sanções, o país empobrece. Sabia disso? E aí a gente perde o poder de compra. Isso sobe todos os alimentos. Agora, vamos trabalhar esse raciocínio aqui, já que a gente está nesse bate-papo. Deixa eu te explicar uma coisa. E por que essa comida não é dissolvida no Brasil? Tá aí uma pergunta, não tá? Hoje tem diversos contêineres de manga, de carne bovina, de frango, de muitas coisas.
e não está conseguindo chegar nos Estados Unidos. Entendeu? Não está conseguindo tirar do interior do estado para chegar na capital. Por quê? O Brasil é um país que taxa seus cidadãos. A diferença é que quem conhece a história sabe que Jair Bolsonaro fez o quê? Eu não estou aqui apelando, não, gente. Não estou aqui fazendo política, não. Estou falando a verdade dos fatos. Jair Bolsonaro foi o único país, vou logo dizer a vocês, que reconheceu a questão da educação, dando o maior piso salarial. O povo pensa que é brincadeira. Reconheceu a saúde, dando o maior piso salarial, ok, aos enfermeiros. Entendeu? Pegou as taxações, tirou os impostos para ajudar o brasileiro a ter o poder de compra. É tanto que em período de guerra da Ucrânia, porque intervém em outro país, certo? Tem essa questão diplomática porque existem coisas que nós compramos em outro país que nós precisamos muito aqui. Resumindo, mesmo em guerra, eles conseguiram fazer as transações, né? Conseguimos sobreviver. A Bolsa Família, que era de 80 a 170 reais por família na época, ele colocou para 600 reais, as pessoas perderam a noção. Eu falei para um ministro que eu tenho uma amizade, eu trabalho em Brasília, eu falei, ministro, esse negócio tá dando dinheiro ao povo aí, como é que vai ficar? Na pandemia ele falou, ô capelão, quando não rouba, sobra dinheiro, irmão. Eu, entendi. Quer dizer, que o roubo era tamanho, porque a gente só ouvia falar, tal país está recebendo 50 bilhões, tal país está recebendo não sei quantos bilhões, Nicarágua está recebendo não sei quantos bilhões, África está... Nosso dinheiro sendo enviado para fora e as pessoas aplaudindo. A gente era para sermos um país de primeiro mundo, sabe por que não? Porque nos roubaram. E é porque a essa época do dinheiro voando para todo canto, o Brasil viveu tinha dinheiro, né? Foi a abertura da China, né? Tinha as commodities. Posso dar uma aula aqui? Eu sou um autodidata. Depois de 74, da crise do petróleo, foi a primeira vez que o Brasil começou a ganhar. Eu posso trazer um reflexo de 94 para cá, pra você ter uma ideia. Faça. Eu quero esse reflexo de 94 para cá. Eu curto muito, eu gosto muito de... Vamos conversar sobre isso. Eu só queria antes, o senhor deve estar com fome também. Rapaz. A gente vai soltar aqui que a gente tem um parceiro, né? A Delicious Pizza, tá aí o vídeo já no ar. Deixa eu pegar aqui. Tá, coisa boa. Sendo contemplado aí. Eu sei que o senhor chegou já da sua correria aí. E ó, meu Deus do céu. Ó pra aqui. Coisa boa, viu? Muito bom. O cara, ele tá junto com a gente a gente tem 3 meses, Jorge, que a gente tá... Sim. Me desculpe chamar o senhor de Jorge, é porque às vezes vem Jorge, vem o capelão, vem o pastor. Bem, capelão, Jorge, servo. A gente há 3 meses aqui com esse... E hoje tem gente que... Ele procurou a gente, ele mandou uma mensagem, eu quero estar com vocês aí, o que é que eu posso fazer? Eu disse, meu irmão, a gente toda semana tem episódio. Manda aí quando tiver um convidado. Todo mundo... Coisa boa. A gente disse, não, hoje o meu amigo Jorge vai vir de uma correria, vamos comer junto. Aproveitar quando o núcleo estiver em funcionamento pra gente conhecer. Sim, pronto. Claro. É um menino novo, que luta Muay Thai e sempre foi esforçado. Boa. E ele e a noiva dele já casou também novo. Coisa boa. Tá nessa correria também aí com a gente. Tem uma boa história, né? Eu vou... deixa eu só... Um minutinho, eu vou aqui pegar uma faca. Tudo bem. Se eu quiser falar alguma coisa aí também, mandar alguma mensagem... Eu tô, tecnicamente, né, muito feliz por estar nesse podcast, né, Tutti Frutti Havaiano. Eu louvo a Deus pela vida desses jovens rapazes, que são uma equipe muito boa. Deus abençoe a vida de vocês. E para mim é uma honra muito grande falar um pouco de Jesus, falar um pouco da história do Brasil, falar um pouco também, né, sobre essas áreas que nos inspiram muito. Tem muitas pessoas, às vezes, que não têm coragem de conhecer o mundo do tiro. Tem muitas pessoas que não têm coragem de ir a uma igreja, né? Mas, contudo, estamos aqui para dizer para vocês que éramos iguais. E, com certeza, um dia também experimentamos. E como a gente vamos experimentar essa pizza e ela sendo boa, nós vamos procurar, né, ir a essa pizzaria para degustar de outros sabores. Assim também é no mundo do tiro, assim também é no mundo de Deus. Quando a gente vai a uma igreja, quem está impactado pelo poder da palavra de Deus, a gente volta lá, porque isso é muito bom. Isso é refrigério para a nossa alma. Quando a gente vai a um ambiente, né, como o mundo do tiro, e pratica lá um tiroterapia, a gente vai realmente se sentir tão legal que vai querer voltar lá. Então, Deus abençoe a vossa vida. E ele voltou e eu já estava aqui deixando a mandar. Eu vou pegar uma faca. Não, tudo bem, vamos embora. Muito bom. Corta aí pra gente.
Só Olha não aí. aparece. Ele não apareceu ainda, não. Não, né? Não. Nunca certo. apareceu. Isso aí A gente vai fazer o episódio. produção. A gente vai fazer o episódio 50. Que Certo. já, na verdade, já passou, já, né? Mas a gente já passou dos 50. Mas vamos fazer uma live, eu e ele e um outro menino que veio no primeiro episódio, pra gente fazer uma retrospectiva dos 50 episódios. E aí a gente vai ver, dependendo de quem tiver na live, se vai revelar o rosto ou não. Ele vai estar de máscara e a gente vai ficar aqui conversando e vai ver. Depende da interação do público. Isso aí é o lado técnico. E sem ele a gente não tinha, não. Não tem como não. Precisamos muito dele. Eu queria que o senhor me fizesse esse 94 pra cá. Primeiro eu quero já parabenizar o teu podcast. Obrigado. Muito organizado, por sinal, entendeu? E aí vocês têm tudo para decolar. Obrigado. Primeiro a organização, segundo a recepção, terceiro o chamado para isso. Vocês gostam de conversar, bater papo, isso aqui é muito bom. Isso aqui é evolução, né? E hoje a TV, a televisiva, né? Ela está em decadência. As pessoas param para ver televisão hoje, mas... Ao vivo, né? É o ao vivo, é o esporte, o jornal, alguma coisa. Mas a gente sabe que estão em colapso. Hoje é podcast. Entendeu? Ele liga mais com hoje o público. É o mundo social. Você coloca pra tocar ali, deixa rolando na televisão e vai fazendo as coisas, escutando aquela conversa. Claro. Isso conecta mais porque não tem... É uma conversa. São muitos temas, né? Verdadeiros. São corações abertos. E aí, deixa eu te explicar. Vou dar um feedback pra vocês. A gente tava falando de política. Isso. E dentro desse contexto, no Brasil, quando foi implantado o Plano Real, nós chegamos acima do dólar. Não sei se você lembra. Tu tem mais de 40 anos tenho hoje? 41. Pronto, 41. Eu lembro bem de 1 para 1. Ficou ali. Isso, foi... na verdade eu lembro. Ficou no período lá, R$1, ele era ao que vale 2.750 cruzeiros. Certo? Pode pegar aí, viu? O dólar, opa, já tô sendo servido aqui. Como é o nome da pizza? Delícios. Tá aqui, ó. Rapaz, que coisa maravilhosa. Vou deixar o contato com o senhor, que aí quando o senhor estiver aqui já sabe onde pedir. Menino Fabian, muito esforçado. Rapaz, eu não vou falar. Um guerreiro. Não tá deliciosa não, porque tá um delícios aqui. Muito bom. Sim, aí 1 para 1, quase um pouco mais, né? O dólar. Chegou acima do dólar. Foi ainda. Chegou acima do dólar. Desde aquele período eu venho já estudando. Acho que eu tinha 10 anos nessa época aí. Então eu era mais velho que você. Só que eu vim estudando. Sim. Eu lembro hoje o valor que tinha o real no Brasil. Não era porque o Fernando Henrique Cardoso tinha implementado o Plano Real, não. É porque era o momento do Brasil naquele período. Sabia disso ou não? Não. Qualquer outro plano tinha dado certo naquele período. Sabia? Não. Por quê? Porque aquele era o momento do Brasil. Quando a gente chegou a inflação a melhorar, certo? O Fernando Henrique Cardoso, ele vem de uma linha socialista. Era. Fabiano. Isso. Socialista Fabiano. Não muito acreditável, mas ele governou e não foi bom o governo dele, sabia disso? Não foi bom, não. Se você observar o governo dele no período, não foi bom. Não foi bom. Nem razoável foi. Foi um período que ele se sustentou. Sustentou o Brasil, quase que a gente se quebra também. Mas aí o Plano Real deu um upgrade e aí começou a transição, 94, ok? E quando a gente estourou, os países fora queriam investir no Brasil. E começou o período da industrialização. Aí era emprego por tudo quanto é canto, real, poder. Você pegava R$5, você ia no mercado e fazia uma feira. Era 30 centavos um pacote de fumo, tu lembra disso aí? As coisas eram centavinho, eu lembro. Era. Quando a gente pegava uma rosadinha daquela de R$5, era uma alegria, porque era dinheiro, né? E o salário na época era muito pequeno também, entendeu? Cerca de R$120 por aí. Era mais ou menos isso. Resumindo, sem o Fernando Henrique, ou com o Collor, ou qualquer outro que viesse, não teria diferença nenhuma. Só não precisariam roubar o Brasil, certo? O Brasil começou a decolar. E aí a gente veio a receber Lula como presidente. Foi justamente em 2002. Ele ganhou as eleições contra a Serra. Eu votei em Serra no segundo turno, 45 na época, entendeu? Porque eu não acreditava na oratória de Lula. Eu acredito que eu já votava nessa época, certo? Eu lembro que eu votei em Serra para não votar nele. Você tem ideia? Só que depois eu descobri, porque a rede social é um mundo. Você dá um clique aqui, sabe? Eu descobri que Serra era outro canalha.
Entendeu? o teatro da tesoura, né? Teatro da Isso, tesoura. isso. Aí, hoje eu também entendo que era Isso. tudo a mesma Tudo coisa montado, e a gente achava tudo que era. montado. E depois trabalhava todo mundo junto. Tanto que a gente tá vendo Você Geraldo vê aí. Alckmin, o Boulos, o Oi, Janones, a Tabet, né? Rapaz, quando eu vi esse lance do teatro uma da tesoura, vergonha. eu falei, meu Deus, eu fui esse tempo todo enganado. Eu não sei se você sabe, meu amigo, mas 160 países do mundo compram a gente. Sabia disso, não? 160. São muitos países envolvidos. Nós vendemos para esses países. A gente vendemos tudo. Desde a biodiversidade até a área do agronegócio e até a exploração de minérios. Sabia disso? Então, naquele período, não precisávamos de um ladrão no poder. Precisava de um homem honesto para o nosso país virar um país de primeiro mundo. Nosso país é grande. Primeiro, a riqueza que nós temos. Água potável, entendeu? A questão do agronegócio. Não sei se você sabe, se as pessoas que estão em casa sabem, esse podcast aqui hoje rasgou o verbo hoje. Desculpa até a força de expressão, Fica à vontade. que eu sou um cristão, mas olha, deixa eu dizer uma verdade para você. Nós hoje produzimos alimento para 1 bilhão de pessoas, cara. 1 bilhão de pessoas. O Brasil, propriamente, tem 213 milhões de habitantes. A gente consegue, todos os meses, enviar para 160 países do mundo cerca de 3 vezes mais do que consumimos aqui. E às vezes a carne não chega aqui na nossa mesa. Às vezes a manga não chega na nossa mesa. E aí eu vim fazer uma pergunta simples. Qual era o patamar hoje que estaríamos se tivéssemos um Bolsonaro da vida na época? Que o Bolsonaro provou. Quando não se rouba, sobra dinheiro. Porque hoje, se você fazer uma pergunta simples, o que é que Bolsonaro roubou, as pessoas dizem, joia. Eu nunca vi o Brasil já joia, né? Joia ficou para o presidente, o representante. Como Lula teve 14 contêineres e ninguém diz nada. Mas aí é uma questão de cada um. Não tem um processo sequer que possa incluir Jair Bolsonaro, entendeu? Como corrupto em qualquer lugar. Não tem. Não tem. Você vai procurar cascavilhar. O homem mais, assim, sabe, vigiado do mundo foi Jair Bolsonaro, cara. Agora, se você fizer uma retrospectiva rápida de Jair Bolsonaro, se esse cara entra em 2002 no lugar de Lula, hoje seríamos um Estados Unidos, uma China. Seriamente, eu vou lhe falar pra você, porque nos roubaram trilhões, não foram bilhões, não. O déficit aqui no Brasil é de trilhões, isso aqui é dados. Eu não preciso ser um economista, não preciso ser um contabilista para saber disso. Cara, foi muito dinheiro enviado para fora, para sustentação do comunismo no geral. As pessoas às vezes não querem ouvir a verdade, mas essa é a verdade, meu amigo. Então, em 2002 para 2003, ele assumiu. Quando ele assume dizendo que tem uma dívida externa de não sei quantos bilhões. E que ele veio a público dizer que tinha pago. Irmão, para com isso. Essa narrativa. Tá feio. Isso aí foi uma criação. Eles criaram uma narrativa, botaram na cabeça das pessoas, as pessoas acreditaram, ele deu o golpe. Não existe. Não foi Lula o fenômeno. O fenômeno é o Brasil e sempre será o Brasil. E eles querem destruir com isso. Por que Jair Bolsonaro foi abraçado pelo agronegócio? Porque todo mundo quer investimento. Jair Bolsonaro botou 27,5 bilhões para eles começarem a desenvolver. O cara botou 8 bilhões. Entendeu agora? O cara está investindo em alimento, em comida na mesa do cidadão. O outro está investindo em cultura. A cultura é bacana, eu parabenizo, tem que ter. Existem profissionais que vivem disso. Mas quando você valoriza essa cultura relativa, posso dizer assim, porque é uma cultura que se baseia em amizade. Você pode ver que quem tem acesso, através de uma lei específica chamada Lei Rouanet, é os amigos dos amigos. A verdade é essa. O artista aqui não chega a ter acesso, não. E se chegar a ter acesso é para receber 2 mil, 3 mil reais. Uma paga de um município para um artista cantando. Eu posso dizer, tu também é artista, pelo carnaval, né? a gente... Vocês tocam também no carnaval tudo? Então presto... no mínimo aí tu deve receber uma boa grana. Não, daí que eu tô dizendo, eu presto, né, eu vou lá tocar meu instrumento pros artistas, e aí eu vejo a realidade que, né, um pinguinho. Rapaz, pra você ter uma ideia, é uma vergonha. Um profissional vai lá, toca um instrumento, ganha 80 reais uma paga. Tô falando de Recife. É isso, assim, E quando terminam, fizeram 20 apresentações, sabe quando é que eles recebem? 6 meses depois, 1 ano depois. Não existe, cara. E eu tenho dados aqui que eu tô falando pra você, o Brasil é rico. Estão roubando o nosso país, a verdade é essa.
Não sei se você sabe, mas só vive em escândalo. Escândalo agora no Ministério da Educação, escândalo no INSS, escândalo na pescaria. Vocês estão vendo um filme voltar toda a história novamente. Entendeu? Aí quiseram parar Jair Bolsonaro quando o cara senta com embaixadores e bate um diálogo sobre se realmente as urnas são confiáveis ou não. O cara tinha dados. O cara tem relatos. Eu tive, entendeu? A comprovação junto com a minha esposa. Na fila, a mulher, eu não votei não, senão tá aqui, a senhora já votou. Não, foi um rolo arretado. Agora, quem recebia a denúncia daquela cidadã ali? Ela foi lá, como uma cidadã pagadora de impostos, isso é cidadania, foi fazer ali a votação dela, foi acreditado no presidente dela, e quando chegou lá, tinha alguém votado por ela. Quem receberia essa denúncia? Quem encararia isso? Qual o delegado que ia fazer um inquérito policial para apurar? Se o Alexandre de Moraes era, naquele período de 2022, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Me diz aí. Você ouviu agora controvérsia demais, né? O posicionamento de Fux? Rapaz, eu tô parabenizando. E olha que foi um cara indicado pelo PT. Eu fiquei... Mas é um cara consciente, meu amigo. Boca aberta. Como é que 11 pessoas podem decidir o futuro de um país? Isso que tá falando não é a gente, nem eu, nem o senhor. Foi ele que, o ministro, ele falou. Disse, olha, esse processo ainda... não deveríamos estar tratando o desdobramento dessa fala dele que tá repercutindo, eu ainda não vi, claro, mas foi um negócio que pelo menos alguém falou alguma coisa, né? É o poder diabólico dos demais ignorarem isso. Estão destruindo o nosso país. As sanções que nós temos agora de países como os Estados Unidos, entendeu? Prezando pela democracia, vendo que existe ataque à Constituição Federativa do Brasil, essas sanções é para dizer o seguinte: olha, a hora que vocês quiserem negociar, tem que procurar as pessoas sérias daí. Quem são as pessoas sérias do Brasil? Da política. Jair Bolsonaro, cara. O que eles querem é simples. Sabe o que é que eles querem? Os Estados Unidos, o PL, as pessoas conservadoras, anistia, cara. Anistia. 8 de janeiro foi uma farsa. O cara que ia dar o golpe está nos Estados Unidos. O golpe que ele ia dar desarmado. A população estava desarmada. A população foi levada ali, entendeu? Como ovelhas que foram levadas ao matadouro sem nem sequer saber disso. Isso é fato. Eu consigo conversar com qualquer pessoa que me perguntar isso. As pessoas ali estavam como se tivessem, no período de 64, acreditando que a manifestação popular ia fazer alguma coisa. Criaram um golpe. Isso é que é um golpe, isso é fato, certo? Levaram aquelas pessoas, depois induziram ela ao erro, colocaram dentro de um ônibus, levaram para um local específico, entendeu? Da Polícia Federal e prenderam todas elas, cara. Existe vandalismo. Não vamos confundir a história, entendeu? Mas quem são aquelas pessoas que fizeram vandalismo? Foi apurado? Teve inquérito para apurar? Porque a gente sabe que teve muitos infiltrados ali. Imagens que até hoje não apareceram. Eu achei estranho ninguém ter se preparado no lugar mais... O principal lugar do país é ali, né? É você claro. não ter uma força armada nada e deixar que todo mundo entrasse tão fácil assim. Existe ali... Porque o legislativo tem a sua própria polícia, certo? O legislativo. E também... A gente sabe que o G. Dias era o cabeça, o general que era responsável, que é ligado a Lula, ligado a Lula, presidente. E que ele teria que conter aquela multidão. Eles não contiveram aquela multidão. Permitiram que eles acessassem ali o Planalto, entendeu? Que eles quebrassem, deixaram eles à vontade. O exército brasileiro que estava ali, entendeu? Os melancias ali, permitiram que as pessoas adentrassem, fizessem aquela depedração, aquilo é vandalismo. Que tinha um vendedor de algodão doce. Vendedor, eu tenho as imagens comigo aqui, tenho. Preso um dia que eu puder voltar aqui, eu posso botar ele aí, ele vendendo algodão no meio do suposto golpe. Eu acredito que ele tenha sido preso. Não tenho essa informação, não. Eu vi alguma coisa que isso, que até um vendedor de algodão doce tinha sido preso. Rapaz, rapaz, eu fiquei de boca aberta quando eu vi as imagens mostrando um vendedor de algodão no meio. É ele mesmo que eu vi no Pânico, se não me engano, que falou que ele também estava preso. Foi preso também, né? É difícil, né? A gente vive um tempo estranho. E tem pessoas que ainda acreditam nisso. Ou se faz que acredita, né? Ou tem a certeza que não houve nenhuma tentativa de golpe, tentam... O senhor não acha que vai um pouco para o lado do psicológico, assim, sabe, o senhor torce para algum time?
Eu torço para um Não time. precisa dizer. Entre aspas, já. Mas se quiser, posso dizer. Não, se quiser dizer, pode dizer. Eu torço pelo Santa Cruz. Pronto. Sofredor. Você vê Eu consegui pegar as imagens aqui, ó. Ó o vendedor lá no meio. Uhum. Não sei se você tá vendo. Eu tô aí, vendo, tá vendo? aí em casa... Eu vou ampliar aqui, ó. Ó o vendedor de algodão aqui, ó. Dá pra ver aí? Manda pra mim aí pelo WhatsApp, que eu vou mandar pra ele. Pronto, A gente agora. voltar nesse assunto. Manda pra mim no WhatsApp que eu vou mandar pra ele aqui. Coisa legal, né? A torcida, se o senhor vê, não interessa como seu time tá ruim. O Santa Cruz um dia desse tava sem jogar, não foi? Foi. Vá falar pra ele. O torcedor não vai deixar de torcer pelo É questão Santa... de paixão, né? Ele não vai analisar tecnicamente se é o melhor, se não é. Não interessa quantos títulos ele perdeu ou não. O torcedor vai manter a ideia de que o Santa Cruz é o melhor time do mundo pra ele. Eu acho que na política tem um lado da população que tá nesse lado, né? Que esquece de analisar dado, fato, e é torcida mesmo, assim, o presidente, seja qual for, pode fazer o que for e ele vai estar ali cego. Eu acho que isso aí é o alienado, o extremista, entendeu? Não existe. No fundo, ele sabe da verdade e quando você acosta, ele diz assim, não, eu apoio porque mesmo roubando, ele dá os outros. Tal. É isso aí. Mas ele deu a quem? Ninguém vê. É o lado do fanatismo mesmo. Uma hora disse que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, depois voltaram todos, não entendo como é que é isso. Uma coisa que eu não entendo... Deixa eu te dar um dado aqui agora, desculpa até te interromper. Não, à vontade, aqui é o senhor que tem que falar. Pernambuco agora sofre. A enganação é tamanha, que eles dizem que a renda de 60 mil pernambucanos aumentaram a ponto... Olha aqui, ó, coisa bacana, né? Isso é o golpe, olha o golpe aí, tá vendo? Olha ali o golpe. O cara vendendo algodão no meio. Acreditar numa piada dessa é brincadeira, né, O Brasil é o único país do mundo que tem um vendedor de algodão doce durante um golpe de Estado. Engraçado é que não pegaram arma nenhuma, né? Tá só em cima, né, banalizando, porque tem muita gente que foi vandalismo. Vandalismo teve, isso aí. E deveriam pagar pelo vandalismo que teve, porque não pode se fazer isso com depedrar o patrimônio público. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Voltando para o Pernambuco, hein? Atenção, senhoras e senhores. Pernambuco agora vai levar uma lapada, né, do governo federal. 60 mil pernambucanos. 60 mil. É isso mesmo que eu falei. Vão perder o Bolsa Família. Ufa. Pretexto do governo federal é que a renda aumentou, certo? E o que é que acontece? Não precisam mais do Bolsa Família. Vão ser destituídos. Agora imagina um colapso de 60 mil pessoas que vão deixar de receber esse dinheiro. Isso já tem, já agora... Já saiu agora, eu tenho aqui informações. Saiu na televisão, saiu tudo, tá aqui. Caramba. 60 mil pessoas vão perder, entendeu? O direito ao auxílio Bolsa Família é um assistencialismo. Isso afeta diretamente todo o pobre, mundo. o mais pobre. Porque não existe, cara. Esse pessoal, eles vivem de taxação. Mas a microeconomia também, né? Porque o vendedorzinho ali do viteiro, o pessoal dali também vai ser... cadeia. Aí um vai realmente envolvendo o outro. Pensando no outro. O senhor acha que tem possibilidade do Brasil se tornar uma ditadura? Tem muita. A gente tá caminhando para isso, entendeu? Conheço bem as diretrizes do comunismo, do socialismo, até hoje Cuba está vivendo isso, certo? Venezuela está amargamente sofrendo, entendeu? Com o chavismo durante esses 25 a 30 anos, entre Chávez e Maduro. A Argentina está respirando, né? A Argentina começou agora a estar acima dos países da América Latina, sabia disso? Eu sei. Por quê? Eu tenho a maior fuga de empresários. A gente terminou ficando na política, não voltou mais para... Daqui a pouco a gente volta para o resto. Daqui a pouco a gente volta para a teologia e para o time, né? Tem que ter mais episódio, a maior fuga hoje, no momento, de milionários é do Brasil. Como é que você é empreendedor, estamos caminhando para uma ditadura e você vai acreditar em um país que pode te confiscar amanhã, pode tomar os teus bens? Porque a única coisa que esse pessoal fala é taxar os ricos. Não é? Você não vê? Na verdade é uma falácia, né? Só quem está pagando diretamente é o pobre. O pobre é que paga o maior imposto vem sobre o pobre, né? E aí a gente sabe que infelizmente é uma falácia. Às vezes eu ouço que o Brasil, por ser muito grande, é difícil de se implementar uma ditadura. Não, é muito fácil, claro. Venezuela agora há pouco houve isso. A maioria opositora, esmagadora, foram tecnicamente tomados os seus direitos, poderes. Você não soube disso não? Venezuela aqui, pertinho de nós. O judiciário, ou a Suprema Corte, caçou os poderes do parlamento, cara. E quem era? Os principais rivais do opositores foram destituídos, foram proibidos de... Hoje está acontecendo isso no Brasil, você não percebeu ainda não?
Posso falar? Pode. Começou por Daniel Silveira. Eu nunca vi um parlamentar em exercício de sua função, um artigo 53, que dá o direito à liberdade e imunidade parlamentar, fala, tá bom? Aí, resumindo a história, fizeram um acordo, porque isso tecnicamente existe um presidente ali no parlamento, e entregaram o cara de bandeja, meu amigo. Desde quando você tem que sofrer por uma fala? Você tem imunidade parlamentar. Foi quebra de decoro que alegaram, foi? Por causa da forma que ele se expressou. A situação é o seguinte, porque tecnicamente Daniel Silveira sempre foi um cara muito incisivo concernente ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Hoje nós estamos sendo cerceados do direito de liberdade de expressão. As decisões que o Supremo Tribunal Federal estão tomando severamente contra os seus cidadãos é ato ditatorial. E se disser isso, eles não gostam. Mas e a minha liberdade, onde é que fica? Quando eu vejo cidadãos de bem presos e marginais que foram presos com 400 quilos de cocaína serem soltos, que país é esse? Me diga, André do Rep, com uma decisão de um ministro do Supremo, saiu pela porta da frente. Cidadãos de bem que foram ali submetidos a essa situação do 8 de janeiro estão presos. Tem 70 anos, 65 anos. Isso não é uma ditadura? Observem a forma deles agirem. Os modos operantes são os mesmos. Se você observar, um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser partidário. O cara chega e diz o seguinte: nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos a censura. O cara foi eleito para defender a Constituição. O cara está legislando, sendo partidário, falando de políticas públicas, geopolítica. Resumindo a história. Tu não acha que isso pode se tornar? O Supremo Tribunal Federal cassou agora a decisão do parlamento do brasileiro. Se juntaram lá os deputados, sancionaram lá através de votação. É o legislativo, é o que decide o país. Senado e Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados, eles cassaram. Tecnicamente, nós estamos já vivendo uma ditadura. Me perdoe dizer a verdade, que eu acredito que podemos sermos até censurados. Talvez Mas é a verdade. São decisões tomadas a partir do pressuposto de amizades, infelizmente. Estou dizendo para você porque eu tenho um vídeo aqui que José Dirceu foi solto por eles. Quem é José Dirceu? Quem é Genuíno? Quem é Vacara Neto? Quem são os 500 presos da lei, da Lava Jato, simplesmente do Mensalão, do Petrolão, das frotas? Vamos esquecer de todas essas histórias? O nosso Brasil está sofrendo. O brasileiro tem memória curta? Não tem memória curta, não. Você não acha, não? Não. É porque eles gostam mesmo. Tem uma boa parte que se acomoda, tá nem aí. Se chegar aqui no dia da campanha, o mês 50, que cai o mundo. É assim mesmo. Vai me dar o quê para eu votar? É assim mesmo. São essa gente que, infelizmente, quebra o Brasil. Agora, só que Jair Bolsonaro, ele é um símbolo hoje, certo? Patriótico. Podem tirar a vida dele, mas será lembrado nos anais da história do Brasil, Jair Bolsonaro, pelo ato heróico de salvar o nosso país. Nos trazer de volta o aquecimento, aquele desejo de ser patriota, de honrarmos a bandeira brasileira. Rapaz, pelo amor de Deus, tu vem falar de política para mim agora, de 2017 para cá, não existia papo de política, não existia. Hoje os podcasts, né? Podcasts, eles podem agradecer a Jair Bolsonaro, porque eu vejo muita política, até contra ele mesmo, mas hoje só se fala nisso. E os grandes podcasts, que tem milhões de visualizações, milhões de seguidores, política. Jair Bolsonaro, Lula, tal. Só viemos compreender um pouco sobre política, entre aspas, eu quero dizer, que se escancarou, de 2017 para cá. Ou não? Quando Jair Bolsonaro disse, sou presidente. Começou agora as pessoas se desfazer por conta que Bolsonaro era do baixo clero, sempre foi um deputado, nunca relatou projetos, nunca teve essa efetividade na Câmara. Nunca teve polidez na língua, mas sempre teve caráter. E sempre soube o que queria da vida, entendeu? É tanto que você vai ver notícia dele há 40 anos atrás, quando vereador, todos os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aceitaram o Opalazinho lá, o carro, entendeu?
cortar junto e ele não aceitou. Já vimos E a história dos selinhos de Correia, sim, o político daqui, né? Ele não queria nem. Ele só queria os selinhos para mandar as cartas, né? Era pros eleitores dele. Não tem esse áudio. Tem. Resumindo a história, Jair Bolsonaro foi um colapso para o sistema que nunca acreditou que ele seria presidente do Brasil. O que é o sistema? O sistema hoje são países desenvolvidos que eles dominam o mundo. Então eles sabem quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai disputar, quem não vai disputar. É tanto que agora a gente sabe que o presidente está inelegível. Por força de quem? Do sistema. Alguém por trás, ou gente grande por trás, não quer que Jair Bolsonaro dispute. A elite do país. Do país ou dos países? Dos países. Existe uma interferência de outros países? Existe. Existe interferência. Geopolítica, né? Interesse geopolítico. Existe, claro. A gente vamos comprar, vamos vender. Quantos bilhões, quantos trilhões? Tudo isso existe. Eu não quero que você negocie com tal país. Ruim. Fulano é ruim pra gente. Existe uma questão agora que esses dias talvez tente... Donald Trump, ele é um negociador, né? Ele tem um livro sobre negociação. E ele estão especulando que ele taxou nesse nível para depois chegar no que ele quer, que é os minérios, né? Sim, brasileiro. E eu até escutei, desculpa só terminar, que o brasileiro é aquele pobre que não, nós somos ricos, e fica com a riqueza no chão e vive pobre. Não explora. Não explora. E aí a China talvez tenha um interesse já na geopolítica de que não queira que o Brasil faça negócio com nióbio, com alguns minérios que tem no Brasil e tem muito, com os Estados Unidos. Favoreça eles. Riquíssimos em pedras preciosas. Discorra sobre o tema. Pode comer isso aqui? Poxa, até pra gente comer. Assim, eu já fui em alguns podcasts, mas eu nunca cheguei a comer, não, no podcast. Não. É bacana mesmo, quando estivesse em casa, Rapaz, o negócio é bom demais. Vou providenciar. Quero. Vou providenciar Vou providenciar o cafezinho que eu vou deixar aqui pra gente ficar conversando e tomando café. Muito bom. E tem mais ali, vamos botar mais. Pode comer à vontade. Hoje a exploração de minérios, pedras preciosas, todo mundo conhece e sabe que o Brasil hoje é a maior jazida, né? A gente sabe que o Brasil hoje é o maior produtor de nióbio do mundo. E a reserva natural, parece, né? É como se, em dados reais, 95% do nióbio está no Brasil e 5% no mundo. Só para você ter uma ideia disso. E a gente sabe que o minério do nióbio serve para muitas coisas, inclusive para a questão da fibra, né? Que faz a rede social funcionar, tudo, tal, aquela coisa toda. E aí a gente hoje está sobre os olhos do mundo. Quem governa o Brasil? Entendeu? E aí a gente está passando por essa grande dificuldade porque a gente colocou um larápio, um cara que só veio aí para banalizar, para gastar o nosso dinheiro, para doar o nosso dinheiro para os companheiros, amigos dos amigos. A verdade é essa. Uma coisa que eu fico triste é que... Obrigado, amigo. Voltou a aumentar, né, o número de ministros e etc. Sim, outra coisa importante isso aí, viu? Você sabia tranquilamente, por exemplo, que você tinha um ministro, né, da ciência que era um astronauta. Capacitadíssimo. Homem, eu não tô falando nem que ele podia ser de qualquer partido, mas que ele fosse uma pessoa da área. E quem é hoje? Conhecimento técnico. Quem é hoje? O senhor sabe? Ciência e tecnologia é Luciana, né? Daqui de Olinda, né? Tanto, certo. Como pode? Desculpa, não tô desmerecendo ela. Tem todo direito talvez tenha outro lugar que ela poderia ter ficado melhor do que na ciência. Não, mas eu tô desmerecendo no sentido de que ela não tem capacidade. Deveria ser um cientista no Ministério da Ciência. Claro, você nem ouve falar dela. Um economista Não ouve. Aí você sabe que na área de economia. O Haddad, ele disse que não... Isso, aí... Estudou um mês de economia porque foi obrigado... Olha quem era o ministro de Jair Bolsonaro. Paulo Guedes. Investidor internacional. Cara conhecedor. Chicago. A galera porque existe o pessoal da economia de Chicago, né? O cara é capacitadíssimo. Escola de Chicago de Economia. Isso. E aí, quando eles fizeram o trabalho e a gente não quebrou naquele período, porque as pessoas hoje não entendem um pouco sobre isto. Hoje nós temos uma dívida externa que nós pagamos por dia 1 bilhão. O governo não vai dizer isso a vocês. O governo não vai chegar e vai escancarar isso a vocês. Entendeu? Então hoje, infelizmente, nós estamos super endividados. E quem está no poder é totalmente ao inverso de Jair Bolsonaro. Por que eu tenho que usar Jair Bolsonaro como um exemplo simplificado de que a coisa funcionou quando o cara era presidente, cara.
Sabe uma comitiva de Lula que vai ali na China com 200 pessoas? Sabe quantos milhões deixaram de investir aqui na saúde, na educação, na segurança pública? Sabe quantos bilhões esse cara trouxe? Nada. Tu sabe quanto... As viagens dele, quanto está custando hoje pro Brasil? Já chega meio bilhão de reais. Tu tá brincando com a coisa. Você ouviu falar que tem um relógio que mostra os gastos de Janja? Se não me engano, é na sede do Brasil Paralelo. A maior vergonha que eu vi agora foi ela repetir esdrúxulamente o que ela fez no sepultamento do Papa. No sepultamento do Papa Francisco. Ela ficou lá de gaiatice, sorrindo. Isso aí é feio, até para uma suposta primeira-dama, porque eu não tenho ela como primeira-dama. Não tenho. Não tô desmerecendo. Rapaz, se comporta. Aprenda a se comportar. A mulher teve agora, hoje, todo mundo tava lá vendo, sendo filmado. A mulher sorrindo, dando gargalhada. Que é isso, rapaz? O sepultamento da Preta Gil, a artista. Foi acontecer, eu não vi ainda. Não viu ainda, mas já é notícia, porque só faz, onde chega, só faz desonrar o Brasil. Aonde chega é uma vergonha. Qual é? Eu nunca entendi porque Janja tem que ir na frente. Porque Janja tem que levar o projeto dela na frente. A Aliança Global pela Fome, não sei o quê. O que é que ela fez? Nada. No período de Jair Bolsonaro, você via Michele Bolsonaro fazendo ali eventos no Congresso Nacional, ali naquele período ali, com mães atípicas, recebendo pessoas de classe pobre, entendeu? Dando uma... Rapaz, pelo amor de Deus. Qual é o caminho de hoje? A gente mudou muito aqui o assunto, mas tá bom. Qual é a solução? A solução para o Brasil é o impeachment de Lula. E também o impeachment de Alexandre de Moraes. Já vai melhorar muito aí. Eu sempre ouço que impeachment não é uma coisa muito boa, né? Não é tranquilo, porque diminui um pouco a credibilidade do país, né? Mas, contudo, são pessoas que foram colocadas lá, certo? Para servir a nação e não estão servindo. A partir do momento que estão fazendo algo que é de seu próprio interesse, eles têm que ser destronados. Através de quê? Do impeachment. Qual seria o motivo taxativo do impeachment de Lula? Qual dos dois? De Lula. O de Lula... Tecnicamente, eles quebraram agora a lei daquilo que Dilma foi impeachmentada, né? As pedaladas fiscais. Hoje ele já deu muito mais do que de Dilma. Eles mas porque poder... houve uma mudança, não foi no claro, muda o entendimento para que não seja penalizado existir isso. Mudou para que ele pudesse gastar mais, ele está gastando. É tanto que hoje não tem mais dinheiro para o combustível da FAB, entendeu? Eu vi essa notícia. Já viu a notícia? Tá vendo como é real a coisa? E tá se agravando. Vai ter um momento que os municípios não vão receber. A gente falou da notícia, vem? Não tá aparecendo aqui. Mas tá lá online? Tá aparecendo. Coloca, mas tira o áudio. Tira o áudio pra não comprometer, curtinho, né? Tira o áudio pra não comprometer. Cadê ela? Olha ela aqui, ó. Ela tá aqui. Ah, tá séria aí. Aí tá séria, né? Mas vai pegar ela sorrindo aí. É nesse mesmo? Nesse mesmo momento aí. Acelera o vídeo que a gente vai ver ela aqui agora. Pra gente não demorar muito também. Isso me deixou super triste. Porque é um momento aí de dois sofrimentos. É um momento, entendeu? Independente de qualquer coisa. A gente sabe que teve gente, por exemplo, da direita que tava criticando. Acho bom, não, isso não existe, é doença. É o que a gente tá falando, né? Eu discordo dessas pessoas. Não tem. É uma pessoa no momento sofrimento aqui, aí. É um momento de dor e de sofrimento, de sentimento, entendeu? Tira. Tá demorando muito a parte daí, pode ser que a gente perca o raciocínio? Não, a monetização, que a gente tá usando o vídeo do YouTube. Sim. Monetização não, que a gente não é monetizado, mas pode derrubar o vídeo, alguma coisa. Entendendo. Tudo é um motivo, e a gente já tá falando de tema delicado, e aí... Se complica não pegou, se tu conseguir achar a parte do riso, mas até deixa isso pra lá, deixa a bichinha pra lá. Deixa ela sorrir. Esse seria o motivo, essa questão da... Pega outro pedaço aí, Máscara, de outro sabor pra Jorge. Esse motivo do que é o mesmo da pedalada, né? E tem mais motivo pra ele ser impeachment. Eu não vejo. Porque assim, pode tem pegar. Falas, abra aí, pegue. Aqui a gente tá em casa, conversando em casa. Certo. Tem falas que comprometem ele como presidente da República Federativa do Brasil. Mas é sempre um escorregão. Não. É um deslize. Então, nunca é. Isso, na verdade, eles criam, né, a narrativa e faz com que o povo acredite nisso. Ah, não, eu não queria falar isso, não. Pode deixar aí. Rapaz, tem fala do presidente agora que ele fala de ditadura abertamente. Que o Brasil precisa, entendeu? A censura, por exemplo. A forma de governo, né, já não é mais... Isso, falou isso por exemplo, uma das atitudes que Lula tomou e o judiciário sancionou foi a
regulação das redes sociais. Hoje você já começa a ter problemas, entendeu? Por quê? Tecnicamente, quando você vai colocar um vídeo, aí os verificadores de fato dizem assim, olha, parcialmente falso. Quer dizer, parcialmente tem uma parcela de verdade, mas é falso. E o que é falso e o que é verdadeiro? Como é que fica a situação? Porque agora mesmo o judiciário colocou um vídeo na mídia e tinha cortado o vídeo. Segundo a Constituição e as leis do Brasil, esse cara era para sair algemado, preso. Entendeu? Adulterou o vídeo do dia 8 de janeiro. Do G. Dias sendo entrevistado, né? Ouvido pelo advogado Francisquini. Resumindo a história, como é que fica a situação no Brasil? São diversos atos feitos por ele que, tecnicamente, ele deveria, de fato, perder o mandato. Mas se passa a mão. Hoje, por exemplo, já existem 26 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. De Lula já perdemos as contas. Então, cada pedido é baseado em quê? Em um erro grave Quem dele. tem que voltar para o impeachment são O parlamento. o parlamento. Isso. Aí entra naquela questão, quase todo mundo ali, para formar uma maioria, Certo. tem alguma coisa presa. Só que quando dói no bolso, ou ver que na mesa vai faltar o alimento, Aí é a hora, as pessoas querem salvar. Então, existem processos aí agora que foram ganhos através do Legislativo, em que houve intervenção do Supremo, a qual a grande maioria esmagadora, são 513 deputados, 351 deputados votou a favor. É tanto que eles não poderiam tocar nessa questão do ramagem, porque está envolvido também na trama golpista, segundo, né, o judiciário brasileiro, a Suprema Corte. E aí, como ele é um parlamentar e tem que ser tratado pela questão, né, dos parlamentares, na Câmara, houve uma intervenção do Supremo. Não existe. Eles pegaram e derrubaram, disse que era anticonstitucional. Quer dizer, o que é constitucional é o pensamento deles. Entendeu? Não é o Congresso Nacional criar, entendeu? Votar uma lei. Entendeu agora? O que é que acontece? Porque estamos vivendo esse período ditador no nosso Brasil. E aí as pessoas taxam como a ditadura da toga. Já ouviu falar Já isso? Não? ouvi esse É termo. claro, porque as pessoas se acham semideuses. E aí não se baseia na Constituição em si, nos seus próprios prazeres, para tecnicamente perseguir pessoas de direita. Porque hoje a lei que vale para um, não vale para o outro. Você sabe disso, não? Sendo confiscado direitos, sendo censurado direitos que não pode. É um ex-presidente da República. Já foi tirado o direito do cara porque ele questionou a lisura das urnas. Você sabia disso, não? Sentou com embaixadores. O camarada está inelegível. Você vai concordar isso? Numa democracia? Num país democrático de direito? Isso não existe, irmão. Qual foi o crime que o cara cometeu? Nenhum. Você hoje está num país livre, democrático. Você pode questionar qualquer coisa que seja. Acabou-se. Você pode questionar se o cara é de Deus, se o cara é do diabo. Só que está existindo agora um grupo, certo? Que está entrando e censurando tudo o que é de direita. Os princípios, entendeu, não? Que as pessoas têm como os bons costumes e que, inclusive, a fala de Lula é clara, concernente a esse tópico aí. Ele fala o seguinte, esse discurso ultrapassado da direita é ultrapassado, mas é nosso, cara. Tem que ser respeitado o nosso direito. A religião está ultrapassada, mas é nosso direito. Entendeu? E aí, o patriotismo está ultrapassado, mas é nosso direito. A bandeira do Brasil é verde, amarelo e branco. Verde e amarelo. Pronto, acabou-se. Mas querem nos tirar esse direito. Você ou é do lado deles ou não serve. O senhor falando isso, eu me lembrando, porque na ditadura militar, né, você tem a atenção da... Pode concluir. Não usa muito esse termo, porque, sim, porque não ouve. Não, então, eu falo regime militar. Segundo, eu tenho até um livro, 1964, o ano que não acabou, e tem outro também, e tem um que fala exclusivamente, eu gosto desse tema. Quem a gente sabe que essa ideologia foi a esquerda. Mas a gente tem um período ali que foi mais... Isso, que teve realmente... Claro. O meu entendimento é que foi necessário, existia uma tentativa de golpe comunista, houve a intervenção, um núcleo do exército assumiu, e era para ser um período curto e se estendeu, e aí teve aquela linha dura do exército que assume. E aí você tem na história alguém provar qual foi o presidente militar que morreu rico.
Não, e aí, além disso, você tem 300 e poucos próprio desaparecidos, Luiz né? Inácio Lula da Silva disse que o país foi o período em que mais teve crescimento, foi no período militar. Você tem 300 e poucos desaparecidos desse período, e se você olhar qualquer outra ditadura, não chega nem perto. Mas aí se você hoje... Nem perto, eu tô falando. Comigo hoje. For conotar o que acontece no Brasil hoje, a gente tá pior do que uma guerra lá em Israel ou qualquer outro lugar. Rússia e Ucrânia. As pessoas que são assassinadas em guerra urbana aqui no Brasil. Você ouviu que São Lourenço é a segunda cidade... Isso, saiu na mídia. Mas... Segunda cidade, a primeira é o Cabo, né? Cabo e aqui em Pernambuco, número Só pra você ter uma ideia, não é do Brasil, não. São 184 municípios, é do Brasil, não é de Pernambuco, não. Pernambuco tem 184 municípios. É do Brasil, as duas cidades mais violentas do Brasil. Fiquei surpreso, São Lourenço e Cabo. E a gente Primeiro Cabo, né? São Lourenço aqui pertinho. Então, nesse período, houve uma tensão grande do Exército. Então, aí a gente fala justamente, veja, se você dizer, foi uma ditadura, então todo mundo havia repreensão, não. Existia ordem naquele período. Existia realmente organização. O cidadão nunca foi hostilizado. Estou dizendo para você porque eu conversei não é com uma nem com duas pessoas, com diversas pessoas que viveram no 74. Eu lembro, eu tenho... E foi necessário, porque foi o povo que pediu. Foi entendeu? Mas houve um cerceamento de direito, aí se é necessário ou não, entra muito no... Eu não gosto de entrar. Veja, mas o que eu queria dizer... O ponto... Estude quem é o jornalista, para você entender a história. Se o cara ele puxa para a esquerda, ele nunca vai falar dos fatos, ele vai sempre buscar para o lado dele. Vai criar a história. O ponto que eu queria chegar é o seguinte, que houve uma tensão grande do Exército para perseguir os comunistas da luta armada e deixaram com que a educação, essa área toda deixasse ser... E aí entra Gramsci, né? E o gramscismo, que é uma estratégia de marxismo reformulada. Na verdade, o Karl Marx é o pai, né? Mas vem Antônio Gramsci, tem a Sociedade Fabiana, que era de Fernando Henrique. E Gramsci faz esses escritos que aí se propaga muito nessa era e ele tem que tomar o poder pelas instituições, né? Claro. De educação, artes e fragmentar o público. Eles conseguiram colocar. Diminuir muito o povo em grupos, né? Hoje o comunismo ele tá tão avançado que ele tá dentro do judiciário, ele tá dentro da educação, ele tá dentro da cultura, ele tá dentro de tudo quanto é lugar. Isso. As universidades... Isso foi permitido. Aí era onde eu ia entrar, porque a esquerda, ela age meio que... eu não sou... O senhor é o convidado. Não, mas fica à vontade. Não tô tomando partido, mas vamos lá. Um lado do poder quer calar o outro. Isso aí é onde entra o problema. Não é o que aconteceu nesse período militar. Houve essa atenção tão grande e a esquerda veio com muita força depois, com a reabertura, né? Se houvesse uma ditadura de fato, porque a ditadura fala em exterminar, os comunistas hoje não existiriam. Você vê que foi deixado... Tanto que eles migraram para onde queriam. Foi o maior crescimento de música, né? Universidade, tudo. Artista, fazendo letras. É uma intervenção militar e que naquela época, certo? Se eles tivessem realmente tomado o poder, não. Eles fizeram intervenção pedida pelo povo, certo? Era uma contra-revolução. E posteriormente, depois de 21 anos, a gente viu aí a abertura e tinha-se relatos de que o povo na frente iria sofrer muito. Por quê? Porque quem estava no poder no período, por exemplo, Figueiredo, sabia o que ia acontecer. Sabia. O povo ia ter o quê? O povo ia ter saudade dos militares, da ordem, da disciplina, entendeu? Da hierarquia, do respeito, dos bons costumes. Hoje nós estamos vivendo isso. Sabe? O período em que lá atrás se tinha confiança, se podia transitar, se podia ter liberdade, entendeu? Deixa eu esclarecer esse ponto aqui. Que eu só queria passar por aí, que a gente também vai conversar disso em outro episódio sobre... Eu gosto desse tema também. Mas a questão é, o que eu queria deixar pontuado, em cima do que o senhor tinha falado, é que a direita permite que o outro lado fale, se exponha e não permite, eles exterminam mesmo. O outro lado não quer e dá um jeito. É uma coisa que faz com que a gente, o pessoal de direita sempre se... No período em que o comunismo, entendeu, não, começou a ser fomentado no Brasil, eles foram para guerra armada, entendeu? Revolução. Então hoje as pessoas pensam que sempre o PT foi bonzinho, o PSOL, o PCdoB, papapá, que naquela época não existia 2 partidos, né? E tecnicamente a Arena e tal. Aí o que acontece? Eles fizeram isso e se fortaleceram com pensamentos de fora vindo para o Brasil.
E a gente vai implementar aqui. É tanto que roubaram, sequestraram, bombas. E até hoje o povo se cala sobre isso. A verdadeira história é essa do comunismo. E engraçado que o pessoal recebe, né? Recebe uma restituição histórica, como é que chama? Isso, ali eles foram anistiados, né? Inclusive. E não se pode anistiar mais hoje, mas. Foram por quê? Porque as pessoas, os personagens que estavam no poder, entenderam que eles foram perseguidos no direito de liberdade, de implementar o que quisesse, que deveria ser crime o comunismo, porque o comunismo acaba algum país agora, há pouco, o presidente decretou que também era igualado, equiparado ao nazismo. Claro. E aí você não pode permitir isso. Eu tenho um livro, o Livro Negro do Comunismo, se chama. Ele é dessa grossura, assim, um calhamaço. E ele tem dados estatísticos, tudo, e tem lá a comprovação através de dados que mais de 100 matou mais do que todas as catástrofes mundiais juntas, de guerras juntas, o comunismo matou. Estima-se que mais de 120 milhões de pessoas foram mortas, exterminadas. Holodomor, né, que lá mataram de fome o pessoal. Nada matou mais do que cidadãos aí que a gente hoje esse pensamento vem vendo através do lulapetismo, né, do pessoalismo, tal. Todas essas pessoas vivem isso. Porque é o seguinte, é antagônico quando a gente pensa, o cara tá usando uma camiseta de Che Guevara, e o camarada assassinava, tal, e etc. Tem um vídeo bem engraçado, que é que se Che Guevara chegasse... Che Guevara chegasse hoje em Nova York, ele ia ficar... Eu vi isso aí. Doidinho, porque a galera vendendo camisa, né? Camisa. Não, mas isso aí é o capitalismo, tal. Não, é capitalismo... Não, vamos ver quanto é 40 camisas, dá 4. Rapaz, vamos vender camisa. Usando esse vídeo aí, acho engraçado, porque chega uma hora que eu penso que, e é o que também muitas pessoas, não é uma ideia minha, que a ideia lá de quando foi, né, do proletariado, não cola mais, ditadura. Porque você... Não, o pensamento comunista não se aplica mais. Cria implantado, ditadura do proletariado. Isso, então, mas eu falo assim, na evolução histórica do comunismo, para os dias de hoje, ele se misturou com outras áreas, porque a fábrica não é mais como era, que realmente era... como se fosse prostituído, né? E hoje fragmentaram em outro sentido, por exemplo, tem o negro e o branco, o pobre, o rico, o homem e a mulher, quebraram. Isso é a estratégia gramsciana de quebrar ao máximo a sociedade para que ela viva em conflito e as coisas políticas grandes estão acontecendo aqui, você brigando porque a gente é preconceituoso, a gente é machista, a gente é homofóbico, gordofóbico e mais nomes vêm surgindo, né? Aí para constar, né? Isso, é a estratégia gramsciana. E aí a gente sabe que lá atrás poderia ter até um pingo de verdade quando iniciar essa história. De que os petistas, tecnicamente, teriam boas intenções. Eu não duvido, não. Só que, irmão, mudaram, irmão. Hoje a gente tá vendo que é a pura hipocrisia em pessoa, o petismo, o lulapetismo, tem uma frase petista. Tem um vídeo de Disseu, né, dizendo nós vamos conseguir o poder, tomar, né, não ganhar. Tem um vídeo dele. Nesse contexto, ele é o maior... ele era um pensador. Ele é a cabeça pensante. Você já viu uma hipótese aí que ele possa voltar para assumir, porque Lula não seria de novo candidato e ele ser eu não duvido nada. Ele tá usando paletó, tá reformulando a imagem dele, já tem essa possibilidade aí, né? Eu não duvido nada disso. E ele tá muito por trás, de repente ele chega de novo como... E agora todo mundo tenta, né? Porque até o Michel Temer também tá fazendo um vídeo esses dias. Todo mundo agora quer ser o Salvador, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Todo mundo tira uma lasquinha do bolsonarismo, certo? O Bolsonaro hoje é o maior líder da direita. Sem sombra de dúvida, o maior líder e desacreditado da esquerda é Lula. É tanto que se não pagar, o povo não vai. É diferente de Bolsonaro. Bolsonaro, quando diz assim, vamos para as ruas, é por isso que ele está sendo impedido agora de fazer uma pré-campanha, de andar nos estados, porque todos eles sabem que se o parlamento, o legislativo, tiver 50% de deputados, 50% de senados, ou dos senadores, o Brasil muda. O Brasil se torna uma potência mundial. Em 8 anos, o Brasil nunca mais será o mesmo. Por conta da arrecadação vultosa que nós temos em vender para países. Tudo! A gente é rico em pedras preciosas aqui. Aqui na Paraíba. Aqui na Bahia, jazidas e jazidas de pedras preciosas, de esmeralda. Tu tá brincando com isso aqui, mano. E aí a gente não explora. A exploração, tecnicamente, é proibida para a preservação de não sei de quê. E conversa, mentira.
Só quem pode preservar, quem pode investir em alguma coisa, quem pode vir para cá, entendeu? Na surdina, é os países, entendeu? Não, de linhagem comunista, França, entre outros. Ideologia, né? Parecida. Né? Entenda isso, meu irmão. Nós estamos sendo enganados. É simples, meu irmão. O cara quer que você ande de jumento, mas ele tá andando de avião. A verdade é essa. Quer que você continue. A senhorinha lá, a idosa, chegou assim num evento, entendeu? Não? Chegou e disse: Lula, você tirou o homem do jumento e bababá da moto, mas botou na moto e tá faltando gasolina, Lula. Foi? Sem vídeo aí. É brincadeira, rapaz. Lula ficou de boca aberta, como se fosse, poxa, tu me entregou agora. Ela disse: você tirou, mas agora não tem gasolina pro povo andar. Entendeu? Olha, eu só vou dizer uma coisa pra você que eu aprendi da boca de um ministro, de que quando se rouba, meu irmão, o país afunda. Mas quando não se rouba, o país cresce. Lembro quando Jair Bolsonaro saiu da presidência em 2022, 2023 no caso, certo? Que foi a entrega, ficou 57 bilhões de superávit. O cara gastou os 57 bilhões. O dinheiro que estava congelado, que eles gastam para patrocinar a vida desses artistas, pseudos artistas de televisão, que tem que estar com a mão na lei Rouanet, entendeu não? O investimento da Globo com, claro, aumentou, rapaz, foi nesse último ano. Tá, aí é a questão da mídia televisiva, é marketing, publicidade. Aumentou. É muitos milhões, meu amigo. E segundo a estatística, vão gastar bilhões para tentar dominar a mente do ser humano. Maria vai com as outras. Se todo mundo disser aqui que João Campos é o cara, todo mundo vai com João Campos. Na verdade, o povo não sabe que ele está lá desde lá de trás, que vem Eduardo Campos, vem o Paulo Câmara, que é a mesma coisa, vem ele como secretário-geral, hoje ele é prefeito de Recife, e pode se tornar um governador. O povo esquece disso, cara. O povo é muito fraco. Tá vendo que ele tem memória curta? O povo não, tem é memória marketing. curta. Hoje é marketing. Mas isso o marketing paga a memória, então. Isso aqui faz com que as pessoas não esqueçam da história. Você tem 20 anos de um governo e beleza, claro, teve um no meio ali, um foi metade do governo, mas era o vice assumindo, claro, e outro que entrou, e esse mesmo governo vai resolver o nosso problema. Professor, eu preciso ser... O senhor vai ter tempo para falar, mas... Eu tô falando aqui para mandar para ele o vídeo, que eu tenho um compromisso agora de 10 horas lá em Jardim de São Paulo. A conversa é muito boa, eu quero gravar. Quando é? Semana que vem o senhor pode vir que dia pra gente gravar? Você marca aí, eu venho. Olha, quarta. Tá de recesso, tá tudo na paz. Tá? Segunda e quarta, se o senhor quiser, a gente grava de novo aqui. Diga aí. Pronto, a gente vai combinar, mas por favor que... Na segunda talvez não seria bom, talvez na quarta de novo. Na quarta-feira, aí a gente pode ser num segundo horário, porque aí a gente consegue ir até a hora que o senhor aguentar falar. A gente vê. Pronto. A gente vê. Eu quero que o senhor faça aí, dê um até logo, né? Porque... Pronto, então a gente vai encerrar agora, porque eu sou disciplinado, eu não vou continuar a conversa aqui. Eu recebi uma ordem do comandante aqui para encerrar, certo? E eu podia aqui usar dos argumentos da esquerda, tá tentando me cercear, a conversa tá boa, tem que continuar. Muito bom estar com você, cara. Oxe, muito obrigado. Eu tô tão feliz aqui de ter... Quero mandar um abraço muito forte para todos que nos ouvem, né? Aqueles que me admiram, aqueles que me respeitam. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. A minha esposa e meus filhos. Para mim é uma honra muito grande poder conversar, dialogar e expressar os nossos sentimentos, entendeu? Olha, por mim já tá marcado quarta-feira, no segundo horário, a gente vai pegar aqui 100 horas para acabar. E é um episódio de 3 horas, 4 horas, a gente fala sobre tudo aí, que eu também gosto. É um assunto que eu de verdade tenho... Eu gosto de tudo, de muito assunto. A gente pode divergir de algumas coisas, mas é muito bom a gente dialogar. Eu acho importante ter divergência, assim, porque até se construir um novo pensamento, você tem que, né? Claro, tese, antítese Isso, né? Tem que poder conversar. Para poder chegar a uma... Claro. é mesmo, né? Chegar num ponto de vista novo. Bom, então eu quero agradecer e me despeço aqui. Deus abençoe a todos. Até já, diga até já que a gente... Até já! Vai ser um personagem recorrente aqui. Valeu, Tutti Frutti Havaiano. Valeu, obrigado, Tutti Frutti. Até a próxima. Beleza. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.